As paredes do hospital eram demasiado brancas. Ângela contou as fissuras no teto, 25. Uma por cada dia que levava internada. O seu telemóvel vibrou na mesinha de cabeceira. O grupo de WhatsApp da família do Diogo. Uma mensagem nova. Lúcia, domingo. Arroz de marisco cai em casa. Ângela desbloqueou o ecrã, deslizou o dedo para cima. Mais mensagens. Teresa, a sua sogra, magnífico. Eu levo a sobremesa. Diogo, o seu marido. Ninguém perguntava por ela. Ninguém mencionava o seu nome. A porta do quarto abriu-se. Era a Helena, a enfermeira. Olá, Ângela. Como estamos hoje? Bem, obrigada, Helena. A enfermeira mediu-lhe o pulso, olhou para o quadro clínico. Evitava o seu olhar. O seu marido hoje também não vem? Perguntou a Helena, sem conseguir conter-se. Trabalha muito, sabe como é. A mentira tinha um sabor amargo. Repetia há 25 dias. A Helena assentiu, mas havia algo mais. Algo no seu rosto. Acontece alguma coisa, Helena? A enfermeira suspirou, baixou a voz. Ontem ligou uma senhora, Teresa. Disse que era a sua sogra. Perguntou pelo relatório médico. Disse que precisava dos detalhes da fatura para assuntos de família. Um arrepio percorreu as costas de Ângela. Não era do ar-condicionado. Os detalhes da fatura? Sim, eu disse-lhe que só os podíamos dar a si ou ao seu marido. Insistiu muito. A Helena apertou-lhe a mão, um olhar de pena. Depois saiu do quarto. Ângela pegou no telemóvel, reviu as chamadas. O Diogo só tinha ligado 3 vezes em 25 dias. Chamadas breves para perguntar o que há para o jantar ou onde está a minha camisa azul. Abriu o WhatsApp outra vez, leu as mensagens antigas. Há 2 semanas. Lúcia, Malta, vi um apartamento alucinante no Algarve, com vista para o mar em Praia da Rocha. É uma oportunidade única. Teresa, que maravilha, filha. Temos de nos ajudar entre todos. A família é o mais importante. Fernando, o seu sogro. Claro que sim. Juntos conseguimos. Diogo, conta comigo, maninha. Ângela esfregou os olhos. Doía-lhe a cabeça. Lembrou-se de algo. Na semana passada, o Diogo tinha deixado o telemóvel na cozinha. Soou uma mensagem. Ela viu o ecrã por um segundo. Uma mensagem da Teresa. Só viu o início. Com o ordenado da Ângela, podíamos resolver o assunto do apartamento da Lúcia. Nesse momento, o Diogo entrou e pegou no telemóvel rapidamente. Nada, coisas da família, disse ele. Agora, na cama do hospital, as peças começavam a encaixar. Lentamente, terrivelmente. Ligou ao Diogo. O telemóvel tocou e tocou. Finalmente, atendeu. Sim, diz rápido, Ângela. Estou numa reunião. A sua voz soava distante, irritada. Diogo, estive a pensar na fatura do hospital, na baixa. Já falamos disso quando saíres. O seguro de saúde cobre quase tudo. Não cobre tudo. E a minha baixa não é a 100%. Bem, depois arranjamos isso. Olha, tenho de desligar. A Lúcia e os meus pais vêm jantar. Não quero chegar tarde. Vêm jantar à nossa casa? Sim. Qual é o problema? São a minha família. Deixo-te. Adeus. Desligou. Ângela olhou para o telemóvel, depois olhou para o quarto branco e vazio. Sentiu uma opressão no peito. Não era a dor da operação. Era outra coisa. 1 hora depois, o seu telemóvel tocou de novo. Era a Teresa. Olá, Ângela. Que tal, filha? Olá, Teresa. Pois, aqui a recuperar. Ainda bem. Fico contente. Ouve, ligo-te por uma coisinha. Preciso do relatório médico completo do teu internamento para ter o controlo. Sabes, o Diogo anda tão ocupado. Podes pedir à enfermeira. Ângela controlou a respiração. Para que precisas exatamente, Teresa? Para os papéis, filha. Convém ter sempre tudo em ordem, por via das dúvidas. Por via das dúvidas de quê? Um silêncio incômodo do outro lado. Bem, não te quero incomodar. Só tens de pedir. Vá. Vemo-nos no dia em que saíres. O teu pai Fernando e eu passamos para te ir buscar. Beijinhos. A Teresa desligou. Ângela deixou o telemóvel de lado. Olhou pela janela. Lisboa passava lá fora. Pessoas a ir para as suas casas, para as suas famílias. Ela estava numa família, mas de repente sentia-se uma estranha. Como um número, uma fatura, um ordenado que podia resolver coisas. Fechou os olhos. A brancura do quarto queimava-lhe as pálpebras. 25 dias de silêncio, 25 dias de ausência.
E agora queriam um papel, um documento. Algo não batia certo. Algo estava muito errado. E, pela primeira vez em anos, Ângela não pensou em ser a compreensiva, a boazinha, a que não causa problemas. Pensou nas fissuras do teto, 25. Uma por cada dia de silêncio. Amanhã seria o dia 26. A noite era longa no hospital. Ângela não conseguia dormir. O telemóvel pesava na sua mão como um tijolo. Decidiu fazer algo que nunca tinha feito. Rever o historial completo do grupo da família. Família Souza Tavares. Um nome pomposo para o que agora parecia uma sociedade comercial. Deslizou para cima. Mensagens de há 1 mês, 2 meses. Festa de aniversário da Lúcia. Todos a dar-lhe os parabéns. A Ângela tinha enviado um ramo de flores caro. A Lúcia respondeu com um simples obrigada. Nada mais. Continuou a ler. 3 meses atrás. Uma mensagem do Diogo. A Ângela teve um aumento de ordenado na escola. 150 euros a mais por mês pela coordenação de ciclo. A Teresa respondeu. Ótimo. Isso ajuda o orçamento familiar. Fernando. O importante é que esse dinheiro seja bem usado para projetos comuns. Ângela franziu o sobrolho. Ela nunca tinha autorizado o Diogo a partilhar essa notícia, e esses 150 euros extra nunca os viu na conta comum. O Diogo disse que se tinham ido em despesas. Continuou a deslizar. Há 4 meses. Lúcia, o banco está a pedir-me mais fiadores para o crédito à habitação. Com o meu e o do Paulo não chegamos. Teresa, não te preocupes, filha. O teu irmão Diogo é teu fiador. Já falamos sobre isso. Diogo, sim, claro. O que precisares, maninha. Ângela controlou a respiração. O Diogo era fiador da irmã sem a consultar, com a sua assinatura, com os seus bens, com o apartamento onde viviam, que estava em nome dos dois. Enviou uma mensagem ao Diogo nesse momento. Foste fiador da Lúcia? A resposta chegou 5 minutos depois. Sim, e sem me consultares. Esse aval compromete o nosso apartamento, Diogo. Exageras, Ângela. A Lúcia paga as suas coisas e é família. Não sejas egoísta. Ela lembrou-se dessa discussão breve. O Diogo ficou zangado. Disse que ela desconfiava da sua família. Ela acabou a pedir desculpa. Agora, na cama do hospital, sentiu-se tola, ingênua. Continuou a ler. Mensagens mais recentes, da semana em que ela foi internada. Lúcia, encontrei o apartamento em Praia da Rocha, Algarve. Terraço com vista para o mar. Mas precisamos de mais para a entrada. O banco só financia 80%. Teresa, quanto precisam, querida? Lúcia, uns 40 mil euros para os 20% de entrada, mais despesas. Fernando, é uma quantia, mas entre todos conseguimos. Diogo, eu ponho 15 mil. Ângela sentiu um vazio no estômago. 15 mil euros. O Diogo não tinha poupanças. Ela, sim, um fundo de 20 mil euros de quando vendeu o apartamento da avó, a sua almofada de segurança. Escreveu no grupo da família. Era a sua primeira mensagem desde o hospital. Ângela, olá a todos. De que 15 mil euros estás a falar, Diogo? O silêncio foi imediato. Durante 3 minutos, ninguém respondeu. Depois, apareceram os vistos debaixo da sua mensagem. Todos tinham lido. Ninguém escrevia. Finalmente, o Diogo respondeu em privado. Por que é que escreves no grupo? Agora vais lá e resolves isto. Que 15 mil euros, Diogo? De onde os tiras? Das nossas poupanças, Ângela. De onde havia de ser? Das minhas poupanças. Dos 20 mil da minha avó. São as nossas poupanças. Somos casados. O que é teu, é meu. Ângela escreveu com as mãos a tremer. Essas poupanças são para emergências, para a nossa filha, para nós. Isto é uma emergência familiar. A Lúcia precisa daquele apartamento. O Paulo tem lá trabalho. E a minha operação não é uma emergência? Levo 25 dias aqui. Sabes quanto vai custar? O seguro paga. Não dramatizes. Ângela fechou os olhos, respirou fundo. Abriu a aplicação do banco, inseriu as suas credenciais. Reviu a conta poupança conjunta, a que tinham desde o casamento. Saldo, 3.450 euros. Deviam ser mais de 18 mil. Ela tinha depositado 2 mil do seu ordenado, mesmo antes de ser internada. Navegou até aos movimentos. Transferência realizada há 20 dias. Negativo 15 mil euros.
Transferência para Lúcia Souza Tavares, exatamente no dia a seguir à sua operação, enquanto ela estava nos cuidados intensivos. Outra transferência há 10 dias. Negativo 2.000 euros para Teresa Souza. A descrição. Despesas familiares. Ângela sentiu que se afogava. E 17.000 euros. Quase todas as suas poupanças. Sem consulta, sem a sua assinatura, ligou ao Diogo. Desta vez, atendeu ao primeiro toque, zangado. O que queres agora? Não te basta criar problemas no grupo? Tiraste 17.000 euros da nossa conta sem me dizeres. Um silêncio. Depois, o seu tom mudou, mais defensivo. Era urgente. A Lúcia tinha de dar o sinal, e a mãe precisava de dinheiro para a obra da casa de banho. E a minha operação e as minhas despesas? Tens cartão de crédito, não tens? Além disso, já te disse, o seguro cobre. O seguro não cobre tudo e a baixa não é a 100%. Vamos perder dinheiro este mês. Ângela, para de pensar só em dinheiro. Nós pensamos em ti. A mãe leva-te umas bolachas amanhã. Umas bolachas? A sério? Desligou. Atirou o telemóvel para a cama. Chorou. Chorou de raiva, de impotência. Passado um bocado, o telemóvel tocou de novo. Era uma mensagem da Teresa em privado. Ângela, filha, não chateies o Diogo. Ele faz o que pode. E esses 15.000 euros para a Lúcia são um investimento. Quando ela vender o apartamento atual dela, devolve-vos com juros. Já falamos. Ângela respondeu. Já falamos? Quem? A família. Estamos todos de acordo, menos tu, pelo que vejo. Ângela, nesta família ajudamo-nos. Não sejas individualista. Individualista. A palavra doeu-lhe. Sempre a mesma acusação. Quando queria ir de férias só com o Diogo. Egoísta. Quando comprava roupa sem consultar. Gastadora. Quando queria poupar para um carro novo. Materialista. Outra mensagem do Fernando, o seu sogro. Ângela, o Diogo disse-nos que estás alterada. A medicação, suponho. Descansa e não te preocupes com o dinheiro. No final, tudo se resolve. A família é o mais importante. A família, sempre a família. Mas que família? A deles. Onde estava ela nessa família? Escreveu uma mensagem no grupo. Com calma, com precisão. Informo que não autorizei nenhuma transferência de 15.000 euros. Exijo que esse dinheiro seja devolvido à nossa conta em 24 horas ou tomarei medidas legais. O efeito foi instantâneo. Primeiro o Diogo a ligar, furioso. Estás louca? Apaga isso agora mesmo. Depois, a Lúcia. Medidas legais contra a tua própria família? Que vergonha, Ângela. Teresa. Filha, estás doente. Não sabes o que dizes. Vou ligar ao médico. Fernando. Isto é inaceitável. Retira isso imediatamente. Ângela não respondeu. Desligou o telemóvel. Olhou para o teto branco. As fissuras. 25 fissuras. 25 dias. A enfermeira Helena entrou preocupada. Ângela, tudo bem? Ouvi gritos do corredor. Tudo bem, Helena. Só estou a aprender. A aprender o quê? A contar. A somar. A subtrair. A Helena não entendeu, mas assentiu. Se precisar de alguma coisa. Sim. Preciso do relatório médico completo e da fatura detalhada, por favor. Tenha certeza? É um documento longo, com muitos detalhes. Tenho a certeza absoluta. Preciso de ver todos os números, todas as faturas. A Helena assentiu e saiu. Ângela ligou o telemóvel. Dezenas de notificações, mensagens, chamadas perdidas. Ignorou tudo. Abriu o e-mail. Procurou um contacto. Uma antiga colega da universidade, agora advogada. Assunto: consulta urgente sobre bens comuns do casal e apropriação indevida. Escreveu com detalhes, com números, com datas. Ao terminar, hesitou. O seu dedo pairava sobre enviar. Olhou pela janela. Lisboa à noite. Luzes, famílias a jantar, casais a passear. Ela estava sozinha num quarto de hospital com uma família que contava o seu dinheiro, que planeava sem ela, que decidia por ela. Carregou em enviar. O som do e-mail a ser enviado foi quase imperceptível, mas para Ângela foi como uma explosão. Um ponto de não retorno. O seu telemóvel vibrou de novo. Uma mensagem do Diogo. Desta vez, diferente. Ângela, temos de falar.
A sério. Quando voltares para casa, resolvemos isto. Ela leu a mensagem 1, 2, 3 vezes. Depois escreveu a sua resposta. Curta, clara. Amanhã dão-me alta. Os teus pais vêm buscar-me. Falamos então. Não era um sim, não era um não. Era um adiamento, um fôlego, um último momento para decidir. Porque agora via tudo com clareza. Não se tratava de 15.000 euros, nem de um aval, nem de um apartamento no Algarve. Tratava-se de 25 dias de silêncio, de anos de decisões tomadas nas suas costas. De ser a professora, a esposa, a nora, mas nunca a Ângela. Apagou a luz. A escuridão foi um alívio depois de tanta brancura. Amanhã seria outro dia, o dia 26, e tinha a sensação de que nada voltaria a ser igual. O 26º dia amanheceu cinzento. Ângela já estava acordada quando chegou o pequeno almoço. Café frio, torradas duras, não tinha fome. Às 11, uma enfermeira nova espreitou pela porta. Tem visita, dona Ângela, a sua sogra. A Teresa entrou com um saco de supermercado. Usava um vestido florido, sorria demasiado. Olá, filha. Estás tão pálida. Um beijo na bochecha, perfume forte, barato. Bom dia, Teresa. Trago-te bolachas. As de manteiga de que gostas. Deixou o saco na mesinha de cabeceira. Um pacote de bolachas Maria de marca branca, 1,50 euros. Ângela lembrou-se que, no mês passado, para o aniversário da Lúcia, a Teresa tinha levado um bolo da pastelaria Versailles. 50 euros. Obrigada. A Teresa sentou-se, olhou à volta. Os seus olhos pousaram no relatório médico que espreitava da pasta. Já tens os papéis da fatura? Estou a compilá-los. Bem, bem. O Fernando quer revê-los. Para a declaração de IRS, sabes, Ângela não sabia. Nunca tinha precisado que o seu sogro revisse os seus papéis médicos. E o Diogo não vem hoje? Perguntou a Teresa. Trabalha, claro. Coitadinho. Com isto do crédito da Lúcia, anda muito ocupado. Aí estava o assunto. Tão depressa. O crédito. Sim, sabes, o apartamento no Algarve. Precisam de mais fiadores. O Diogo já assinou. Claro, é a irmã dele. Ângela apertou o lençol. Assinou como fiador com os nossos bens? A Teresa fez um gesto de desprezo. Ora, é uma formalidade. A Lúcia paga sempre. Além disso, vocês são família. Nesta família, ajudamo-nos. A frase outra vez, como um mantra. Teresa, esse aval compromete o nosso apartamento. Se a Lúcia não pagar... Mas como é que ela não vai pagar? Tem um bom trabalho. E o Paulo também. E se eles se divorciarem ou se perderem o emprego? A Teresa franziu o sobrolho. O seu sorriso desapareceu. Ângela, que negativa que tu és. Sempre a pensar no pior. A Lúcia é tua família. Devias apoiá-la. Eu apoio, mas sem pôr a minha casa em risco. A tua casa é a casa do meu filho também. E ele decide. O silêncio caiu como uma marreta. Ângela respirou fundo. Tomamos as decisões juntos, Teresa. O Diogo e eu. A Teresa soltou uma risada curta. Seca, claro, querida. Mas algumas coisas são de família, e o meu filho sabe que a família é o mais importante. Olhou para o relógio, levantou-se. Bem, vou-me embora. Tenho de levar comida à Lúcia. A coitada está estressada com a papelada do apartamento. A Lúcia não trabalha hoje? Trabalha a partir de casa, mas com os nervos. Não come bem. Fiz-lhe lentilhas. As que ela gosta. Ângela lembrou-se que ela também gostava de lentilhas. A Teresa nunca lhe as tinha feito. Antes de ires, Teresa, os 15.000 euros que o Diogo deu à Lúcia. A Teresa congelou, meia volta. A sua expressão endureceu. O que é que tem? Eu não os autorizei. Preciso que os devolvam. Ângela, por favor, não comeces. É dinheiro da família para um bem familiar. É o meu dinheiro, das minhas poupanças. Vossas poupanças. São casados. Ou já não te sentes parte desta família? A pergunta pairou no ar. Pesada, perigosa. Sou parte da família, mas isso não significa que possam tirar o meu dinheiro sem perguntar. A Teresa aproximou-se da cama. A sua voz baixou, tornou-se doce, perigosamente doce. Olha, filha, sei que estás doente, que a medicação te altera, mas pensa, o Diogo ganha bem, tu também. Não vos faz falta esse dinheiro. E a minha operação? As despesas? O seguro paga.
E se faltar alguma coisa, a família ajuda. Já falamos com o Fernando. Ângela sentiu um formigueiro nas mãos. Raiva pura. Como é que me vão ajudar com as minhas despesas médicas? Com que dinheiro? Com o meu? A Teresa perdeu a paciência. Chega. Sempre com o dinheiro. O dinheiro. És uma obcecada. Olha à tua volta. Tens um marido que te sustenta. Eu sustento-me a mim própria. Uma casa. Uma vida boa. E não pensas nos outros. A Lúcia precisa. Tu não. E quem decide o que eu preciso, Teresa? Eu. Sou tua sogra e a mãe do teu marido. E nesta família, respeitamos os mais velhos. Tirou um lenço. Secou os olhos secos. O Diogo disse-me que estavas diferente, com esta obsessão pelo dinheiro. Mas não pensei que chegarias a isto. Ameaçar a tua família com advogados. O Diogo disse-te isso? Sim. Está muito magoado. Diz que não és a mulher com quem se casou. Ângela sentiu uma dor aguda no peito, mais profunda que a cicatriz da operação. Quero o meu dinheiro de volta, Teresa. Numa semana, a Teresa guardou o lenço. A sua expressão mudou. Fria, calculista. Vou falar com o Fernando, a ver o que se pode fazer. Mas aviso-te, Ângela, se insistires nisto vais ficar muito sozinha. Deu meia volta, caminhou até a porta. Parou. Ah, esquecia-me. O Fernando precisa de uma cópia do teu cartão de cidadão. Para uns papéis do banco. Para que papéis? Para o aval da Lúcia. Precisam da fotocópia do CC dos dois. O Diogo já deu o dele. Eu não autorizo esse aval. A Teresa suspirou, como se falasse com uma criança teimosa. É uma formalidade, querida. Todos os fiadores têm de apresentar o CC. É indiferente se autorizas ou não. O Diogo já assinou pelos dois. Como? Procuração notarial. Assinaste antes da operação, não te lembras? Ângela procurou na sua memória. Antes da operação. Os nervos, os papéis que o Diogo lhe passou. Coisas do hospital, disse ele. Assinou sem ler, como sempre. Isso é ilegal, murmurou ela. É legal. Tu assinaste. E agora, vamos todos cooperar para o bem da família. A Teresa abriu a porta, depois olhou para trás. Domingo vens almoçar, não vens? Fiz cozido à portuguesa. O que o Diogo gosta. Não sei se me darão alta, pois se te derem, vens. Precisamos de falar todos juntos, como uma família. Saiu. A porta fechou-se. Ângela ficou imóvel, a olhar para o saco de bolachas baratas, o pacote de plástico, €1,50. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Diogo. A mãe disse-me que a trataste pessimamente. Que estás obcecada com o dinheiro. A sério, Ângela? Ela escreveu. Assinei uma procuração notarial. A escrever durante um longo bocado. Era para os papéis do hospital, caso tivessem de decidir alguma coisa, e usaste-a para o aval da Lúcia. Era uma emergência. E tu assinaste. É legal. Ângela atirou o telemóvel para a cama. Chorou de raiva, de impotência, de estupidez. Tinha assinado sem ler, como sempre. Confiando. A enfermeira Helena entrou, viu o seu rosto. Aconteceu alguma coisa? A sua sogra foi-se embora. Deixou isto. Apontou para a pasta médica na cama. A Teresa tinha-a deixado ali, esquecida. A Helena pegou na pasta. Vou levar para a administração. Não se preocupe. Não, deixe-a. Preciso dela. A Helena hesitou, mas deixou a pasta. Saiu. Ângela abriu a pasta. O seu historial, as suas faturas, os seus diagnósticos, e ali, entre os papéis, outro documento. Dobrado, misturado. Tirou-o, desdobrou-o. Era um contrato de empréstimo entre Diogo Souza Tavares e Ângela Mendes e o Millennium BCP, por €30.000. Fiador. O apartamento deles. A morada, a sua morada. Assinaturas. A do Diogo e a dela. A sua assinatura. Falsa, mal feita, mas parecida. Data. Há 15 dias, enquanto ela estava na UCI. Embaixo, uma nota manuscrita da Teresa. Ângela, querida, o Fernando tratou do empréstimo para ajudar a Lúcia. Assinamos por ti, que estavas doente. Não te preocupes, o Diogo gere tudo. É só uma formalidade. Quando melhorares, falamos. Beijos. O papel tremia nas suas mãos. Os números dançavam. €30.000. O seu apartamento. A sua assinatura falsificada. Carregou no botão da enfermeira. Apertou e apertou.
A Helena correu para o quarto. Está a sentir-se mal? Dor? Ângela ergueu o papel. Não conseguia falar. A Helena pegou nele, leu-o. O seu rosto empalideceu. Isto é um contrato de empréstimo. Sim, e esta assinatura não é minha. A Helena olhou à volta, baixou a voz. Dona Ângela, isto é muito grave. Falsificar uma assinatura e consigo incapacitada no hospital. Preciso de fazer uma coisa. Chamar a polícia? Ainda não. Primeiro preciso de uma advogada, uma boa advogada e de um perito em caligrafia. A Helena assentiu. Séria. Eu tenho uma irmã. É advogada de família. Muito boa. De família? Sim, mas do lado bom. Dos que defendem as mulheres. Ângela respirou fundo. Dê-me o número dela. A Helena escreveu num papel. Um nome, um telemóvel, chama-se Catarina. Diga-lhe que vai da minha parte. Obrigada, Helena. Por tudo. A enfermeira apertou-lhe a mão. Não me agradeça. Apenas cuide-se e não assine mais nada. Já não. A Helena saiu. Ângela pegou no seu telemóvel, marcou o número. Atendeu uma voz feminina, clara, profissional. Diga. Boa tarde. Falo com a doutora Imira Catarina? Foi a Helena, a enfermeira do hospital, que me deu o contacto. Um silêncio breve. Depois, a voz suavizou-se. Sim, sou eu. A Helena disse-me que talvez ligasse. Em que posso ajudá-la? Preciso de haver. Urgente. Tenho um problema familiar muito grave. De que tipo? O meu marido e a minha sogra assinaram um empréstimo por mim com a minha assinatura falsa. Do outro lado, ouviu-se um clique de teclado. Tem provas? Sim. O contrato e testemunhas de que estava hospitalizada quando foi assinado. Traga tudo amanhã, às 10 AG ao meu escritório, Avenida da Liberdade, 89. Mas estou internada. Pode sair acompanhada. Dão-me alta daqui a 5 dias. Pois então, daqui a 5 dias. Entretanto, não assine nada. Não fale sobre o assunto e grave todas as conversas. Tem iPhone? Sim. Ative o gravador de voz. Sempre. A partir de agora. É legal? Em casos de prova de coação, sim. Confie ao MIM. Ângela assentiu, como se a advogada a pudesse ver. De acordo. Até daqui a 5 dias. Desligou. Ativou o gravador. Testou-o. 1, 2, 3. A sua voz, gravada como prova, como evidência. O telemóvel tocou. Era o Diogo. Ignorou a chamada. Deixou que fosse para o voicemail. Uma mensagem chegou depois, da Teresa. Filha, esqueci-me da pasta com os teus papéis. Deixei-a na cama. Guarda-ma, sim? Vou buscá-la, no dia em que saíres. Beijos. Ângela olhou para a pasta. O contrato de empréstimo. A assinatura falsa. Escreveu uma resposta curta, clara. Sim, Teresa. Guardo-a. Até domingo. Sorriu. Um sorriso triste, frio. O jogo tinha mudado. Agora ela conhecia as regras. E tinha um as na manga. Ou, melhor dito, no telemóvel. Um gravador e uma advogada. O telemóvel vibrou outra vez. Uma mensagem da Lúcia. A primeira em dias. Ângela, sou a Lúcia. A mãe contou-me o do dinheiro. Não sei o que se passa contigo. Somos família. Mas pronto, se te incomoda tanto ajudar-me, devolvo-te os 15.000 euros. Quando puder. Daqui a uns meses. Beijinhos. Ângela não respondeu, guardou a mensagem. Arquivou-a juntamente com todas as outras. Depois abriu o saco das bolachas. Rasgou o plástico. Pegou numa. Mordeu-a. Estava râncida, seca como o seu casamento. Atirou-a ao lixo. Lá fora, o céu continuava cinzento, mas, em algum lugar, entre as nuvens, abria-se uma clareira, pequena, distante, mas estava lá. O dia da alta chegou 5 dias depois. Ângela assinou os papéis com a mão a tremer. Não era pela fraqueza, era por outra coisa. A Helena ajudou-a a arrumar as suas coisas. Pouca roupa, um livro por ler, a pasta médica e o contrato de empréstimo oculto entre as páginas. Tem a certeza de que não quer que eu chame alguém? Perguntou a Helena. Os meus sogros vêm buscar-me. A enfermeira pôs uma mão no seu braço. A minha irmã, a Catarina, a advogada, disse-me que foi lá, que tem uma reunião amanhã. Sim, bem. E lembre-se, grave tudo. Ângela assentiu. Tinha o telemóvel no bolso. O gravador ativado há 3 dias.
O telemóvel tocou. Era a Teresa. Já estás pronta, filha? Estamos à porta, no carro azul. Desço já. Desligou. Olhou para a Helena. Sabe, antes de ser internada, pensei que esta operação era o pior que me podia acontecer. E agora sei que foi o melhor. Abriu-me os olhos, pegou no seu saco, caminhou pelo corredor. As pernas tremiam-lhe. 25 dias na cama. Mas não era por isso. O carro azul estava à porta. Um Seat Leon velho. O Fernando a conduzir. A Teresa no lugar do passageiro. O banco de trás, vazio. Ângela abriu a porta traseira. Sentou-se. Olá, filha. Estás com bom aspecto, disse a Teresa, virando-se. Beijo no ar. O Fernando assentiu. Um gesto seco. Olá, Ângela. Tudo bem? Sim. Obrigada por terem vindo. Vamos, que o Diogo espera-nos para almoçar. Arrancaram. Lisboa passava lá fora. Ruas familiares, lojas conhecidas, mas tudo parecia diferente, como se visto através de um vidro sujo. Tens os papéis? Perguntou a Teresa sem a olhar. Sim. Bem, o Fernando vai revê-los. Para o IRS. Ângela olhou pela janela. Gravador ativo. Gravando. Teresa, Fernando, preciso de falar convosco. Agora. Melhor em casa, com o Diogo. É sobre o empréstimo. Os 30.000 euros. Silêncio no carro. Apenas o motor, o barulho da rua. O Fernando tossiu. Isso já está resolvido, Ângela. Não te preocupes. Mas eu não o assinei. Claro que assinaste, antes da operação. Não. Assinei uma procuração para decisões de saúde, não para empréstimos. A Teresa virou-se. O seu sorriso tenso. Ângela, por favor, não comeces. Hoje é o teu dia de saída. Vamos ter um almoço de família agradável. Quero que anulemos esse empréstimo. Impossível. O dinheiro já está na conta da Lúcia. Ângela fechou os olhos. Suspeitava, mas ouvi-lo era diferente. Sem a minha autorização. Tens a autorização. Assinaste. Eu não assinei. A sua voz ressoou no carro. Forte. Clara. O Fernando travou bruscamente. Um semáforo. Ângela, baixa a voz. Estamos na rua, e eu estou no vosso carro a falar de um crime. Falsificação de assinatura. Apropriação indevida. A Teresa empalideceu. Crime? O que dizes? É a tua família. A minha família não me rouba. Não falsifica a minha assinatura. O Fernando bateu no volante. Chega. Isto é um ultraje, depois de tudo o que fizemos por ti. O que fizeram por mim? Deixaram-me sozinha no hospital? Tiraram o meu dinheiro? Hipotecaram a minha casa? A casa do meu filho, gritou o Fernando. O semáforo ficou verde. Os carros atrás buzinaram. O Fernando arrancou bruscamente. Nunca te consideramos suficiente para ele, disse a Teresa, a sua voz baixa, venenosa. Mas o Diogo queria-te e nós aceitamos. Pensamos que eras uma boa rapariga, modesta, trabalhadora, e agora vejo que não. És uma interesseira, continuou o Fernando. Uma mulher que só pensa em dinheiro. Ângela olhou para os dois. O gravador no bolso, a gravar cada palavra. Quero o meu dinheiro de volta. Os 15.000 que o Diogo deu à Lúcia. E quero anular o empréstimo. Impossível, repetiu a Teresa. A Lúcia já pagou o sinal do apartamento. 20 euros. Com o meu dinheiro e o do empréstimo. E os outros 10.000. Despesas, impostos, comissões. Ângela riu. Uma risada amarga, seca. Então não só me roubaram, como também esbanjaram o meu dinheiro. Não é roubar, disse o Fernando, gritando de novo. É para a família, para o futuro de todos. O futuro de quem? O da Lúcia? O vosso? E o meu? O teu futuro é com o Diogo conosco, se parares de criar problemas. Ângela tirou o telemóvel. Não para gravar, para ver as horas. A que horas chegamos? Em 10 minutos. E quando chegarmos, mudas de atitude. O Diogo está muito magoado. O carro virou, entraram no seu bairro, ruas conhecidas, a sua rua, o seu prédio. O Fernando estacionou. Desligou o motor. Silêncio. Ângela, disse a Teresa, virando-se. A sua voz agora doce, fingida. Pensa no que vais fazer. O Diogo ama-te. Tens uma vida boa. Não a estragues. Ângela abriu a porta. Saiu, pegou no seu saco. Vamos lá acima, disse ela. Falar com o Diogo. Subiram no elevador. Silêncio incômodo.
O espelho do elevador mostrava os seus rostos. A Teresa, tensa. O Fernando, zangado. Ela, pálida, mas com os olhos claros, demasiado claros. Chegaram à sua porta. Ângela procurou as chaves. Encontrou-as. Introduziu a chave na fechadura. Não rodou. Tentou outra vez. Nada. Acontece alguma coisa? Perguntou a Teresa. A chave não funciona. Tens a certeza de que é a certa? Sim, é a minha chave. O Fernando empurrou a porta. Abriu-se. Não estava fechada a chave, só encostada. Vês? Funciona. Entraram. A casa cheirava a limpo, demasiado, a lixívia, a perfume barato. Olá, já chegamos, gritou a Teresa. O Diogo saiu da sala. Usava calças de ganga e uma t-shirt. Parecia cansado, irritado. Olá, disse, sem beijo, sem abraço. Olá, Diogo. A comida está quase pronta. Comprei frango assado. Ângela deixou o seu saco na entrada. Caminhou até a sala. Tudo estava em ordem, demasiado ordenado. Como se alguém tivesse limpado a fundo, ou procurado alguma coisa. Fizeste limpezas? Perguntou. Sim, a mãe ajudou-me ontem. Claro, a Teresa tinha estado na sua casa, sem ela. A mexer nas suas coisas, preciso de falar contigo, Diogo. A sós. O Diogo olhou para os pais. A Teresa fez um gesto como quem diz, vais ver. Vamos para o quarto, disse o Diogo. Entraram no quarto. O Diogo fechou a porta. O que se passa, Ângela? Por que é que tratas assim os meus pais? Como é que os trato? Disseram-me que os insultaste no carro, que os acusaste de ladrões. Eles falsificaram a minha assinatura, Diogo. Fizeram um empréstimo em meu nome. O Diogo suspirou. Sentou-se na cama. Ah, isso. Olha, era uma emergência. A Lúcia precisava do dinheiro e tu estavas doente. E por que não me ligaste? Por que não me disseste? Para quê? Para te pôr nervosa? Estavas no hospital. Ângela tirou o contrato de empréstimo. Mostrou-lhe. Esta assinatura não é minha. O Diogo nem sequer olhou. Claro que é tua. Assinaste antes da operação. Assinei uma procuração para decisões médicas, não para empréstimos. É o mesmo. Uma procuração é uma procuração. Não, Diogo, não é o mesmo. E tu sabes. O Diogo levantou-se. Aproximou-se da janela. Olha, Ângela, já está feito. O dinheiro gasto, o empréstimo assinado. A Lúcia tem o seu apartamento. Todos contentes. Todos? Eu pareço contente? Tu estás sempre zangada com alguma coisa. Nunca estás contente. Ângela sentiu uma dor no peito, como se algo se partisse. Quero que anules o empréstimo, que devolvas o dinheiro. Impossível. Então irei ao banco e à polícia. O Diogo virou-se. Os seus olhos, frios. A polícia? Contra a tua própria família? Contra quem quer que tenha falsificado a minha assinatura? Foi a mãe. Assinou por ti, para te ajudar. Para me ajudar roubando-me? Não é roubar, é a família. Quando é que vais entender? Ângela aproximou-se. Mostrou-lhe o telemóvel, o gravador ligado. Entendi perfeitamente, Diogo. E tenho tudo gravado. O rosto do Diogo empalideceu, depois ficou vermelho. De raiva. Estás a gravar-me? Na minha própria casa? Na nossa casa. E sim, estou a gravar-te. E gravei os teus pais. A confessarem o crime. O Diogo arrancou-lhe o telemóvel, atirou-o contra a parede. O telemóvel partiu-se, o ecrã feito em pedaços. E agora, espertinha? Sem provas. Ângela sorriu, um sorriso triste. As gravações são guardadas na cloud, Diogo. Automaticamente. Tenho-as no meu computador e no da minha advogada. O Diogo recuou, como se tivesse sido atingido. Advogada? Que advogada? Uma que se especializa em fraudes e em falsificação de documentos. O silêncio foi longo, pesado. Lá fora ouvia-se a televisão. A Teresa e o Fernando a verem televisão, como se nada fosse. O que queres, Ângela? Dinheiro? Dou-te mais dinheiro. Quero que anules o empréstimo, que devolvas os 15 mil. E quero o divórcio. A palavra caiu entre eles como uma bomba. O Diogo deixou-se cair na cama. Parecia mais pequeno, mais velho. O divórcio? Não, Ângela, não digas isso. Por quê? Se, segundo tu, nunca estou contente. Se sou uma interesseira, se não sou suficiente para ti. Eu não disse isso. Os teus pais disseram, e tu não os corrigiste. São os meus pais. Devo-lhes respeito. E a mim?
A tua mulher? O que me deves a mim? O Diogo não respondeu. Olhou para o chão. As suas mãos tremiam. O empréstimo não pode ser anulado. Não temos o dinheiro. Lamento, pois venderemos o apartamento. Ou hipotecar. Loemos de verdade. Mas eu não tenciono pagar um empréstimo que não assinei. O apartamento já está hipotecado com o empréstimo. Ângela fechou os olhos. Sabia-o, mas ouvi-lo. E como pensas pagar as prestações? Com o teu ordenado e com o meu. Entre os dois conseguimos. Com o meu ordenado, sem me perguntares? És minha mulher. O teu dinheiro é meu. Isso era antes. Agora não. O Diogo olhou para a porta, baixou a voz. Olha, Ângela, façamos um acordo. Dou-te 5.000 euros das minhas poupanças e esquecemos o empréstimo. Continuamos juntos, como antes. 5.000 euros? Dos 30.000 que me deves, não te devo nada. É dinheiro da família. Ângela pegou na sua mala, tirou uma chave. Uma chave velha da sua antiga casa, o apartamento de solteira que nunca vendeu, que estava alugado. Vou-me embora, Diogo. Para onde? Para a minha casa. Preciso de pensar. Não tens casa. Esta é a tua casa. Esta é a tua casa, e a dos teus pais, e a da Lúcia, mas não a minha. Caminhou para a porta. O Diogo agarrou-a pelo braço. Não te vás embora. Temos de falar. Já falamos. E tu gravaste tudo, lembras-te? Partiu o telemóvel, mas a Cláudia não, e a minha advogada já tem as gravações. Abriu a porta. A Teresa e o Fernando estavam no corredor, a ouvir, como crianças. Tudo bem, filhos? Perguntou a Teresa, fingindo inocência. A Ângela vai-se embora, disse o Diogo. A sua voz, quebrada. Vai-se embora? Para onde? Se acabaste de sair do hospital? Para casa. Para a minha casa. Tirou o telemóvel partido, atirou-o para o lixo. Pegou no seu saco. Espera, disse o Fernando. Os papéis do hospital. Preciso deles. Ângela abriu a pasta, tirou o contrato de empréstimo. Deu-lhe. Tome, o seu crime. Guarde-o bem. Vai precisar dele para o julgamento. O Fernando empalideceu. Pegou no papel. Olhou para ele e depois para o Diogo. Julgamento? Se não me devolverem o meu dinheiro e não anularem o empréstimo numa semana, vou à polícia. Caminhou para a porta. O seu saco, leve. O seu coração, pesado. Ângela, volta, gritou o Diogo. Ela não se virou. Abriu a porta, saiu, fechou-a atrás de si. No elevador, respirou pela primeira vez em dias. Ar que não cheirava a hospital, a lixívia, a mentiras. Na rua, tirou o seu telemóvel velho, um que tinha guardado. Ligou-o. Chamou um táxi. Enquanto esperava, olhou para a sua janela. No terceiro andar, o Diogo olhava para ela. O seu rosto, atrás do vidro, confuso, zangado, ferido. O táxi chegou. Ela entrou. Para onde? Perguntou o motorista. Para a Rua de Arroios, 45, por favor. Era o seu apartamento. O seu verdadeiro apartamento. O que comprou com o seu dinheiro, com o seu esforço. Antes do Diogo, antes da família Sousa Tavares. Enquanto o táxi circulava, verificou o seu e-mail. Uma mensagem da Catarina, a advogada. Analisei o contrato. Falsificação clara. E tenho as gravações. Amanhã, às 10. Não falte. E tenha cuidado. Ângela respondeu. Não faltarei. E já tenho cuidado. Mais do que nunca. Olhou pela janela. Lisboa passava. A cidade que amava. A cidade onde tinha construído a sua vida. E estava a perdê-la. Ou talvez não. Talvez a estivesse a recuperar. Sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas seu, só seu. O táxi virou. Entrou na sua rua. A sua verdadeira rua. A sua verdadeira casa. Ali esperava-a. Vazia, fria, mas sua. Só sua. Saiu do táxi, pagou. Subiu as escadas, introduziu a chave na fechadura. Rodou, abriu. O cheiro a fechado, a pó, a abandono. Mas também a liberdade, a paz, a silêncio. Fechou a porta atrás de si. Apoiou-se nela. Respirou. E pela primeira vez em anos, chorou. Não de tristeza, de alívio. Lá fora, na rua, um carro azul parou. Um Seat Leon, o Fernando ao volante. A Teresa a seu lado, a olhar para a sua janela. Ângela apagou a luz. Escondeu-se na escuridão. Viu-os, à espera, a espiar. Sorriu de novo. Ligou o telemóvel.
Tirou uma foto do carro, guardou-a. Amanhã mostraria a Catarina outra prova, outra evidência. Por agora, só queria dormir. Na sua cama, com o seu silêncio, com a sua paz. Deitou-se no sofá. Fechou os olhos. A escuridão era suave, acolhedora. Pela primeira vez em 26 dias, não contou fissuras no teto. Apenas respirou e esperou por amanhã, pela batalha, pela sua vida. Amanhã chegou com o barulho do trânsito. Ângela acordou no seu velho sofá, com o pescoço dorido. Por um segundo, não soube onde estava. Depois, lembrou-se. O seu apartamento, o seu verdadeiro apartamento. Levantou-se, caminhou até a janela. O carro azul já não estava lá. Tinham-se ido embora. Ou escondido melhor. Eram 8. A sua reunião com a Catarina era às 10. Tinha tempo. Verificou o seu telemóvel velho, 17 chamadas perdidas do Diogo. 8 da Teresa, 3 de um número desconhecido, provavelmente o Fernando. Mensagens, muitas. Diogo, volta. Falamos. Diogo, não faças loucuras. Diogo, preciso de ti. Teresa. Ângela, filha, o Diogo está destroçado. Volta para casa. Teresa, o do empréstimo foi um erro. Resolvemos isso. Teresa, não destruas o teu casamento por orgulho. O número desconhecido. Sou a Lúcia. Devolve-me as chaves de casa dos meus pais. Tê-las no teu saco. Ângela sorriu. As chaves. Tinha-se esquecido. Tirou-as do saco, olhou para elas. 3 chaves. A da casa dos sogros, a do carro partilhado, a da casinha da praia que nunca usavam. Enviou uma mensagem a Lúcia. As chaves estão na caixa do correio da tua casa. Vai buscá-las quando quiseres. Depois, apagou todas as mensagens, bloqueou os números, todos, menos o do Diogo. Ainda não, ainda não. Tomou amdush. Água fria para despertar, para limpar. Vestiu-se com roupa que tinha deixado ali anos atrás. Calças de ganga velhas, uma t-shirt, ficavam-lhe largas. Tinha perdido peso no hospital. Às 9 saiu, apanhou o metro. Avenida da Liberdade, zona de escritórios, de advogados, de dinheiro. O escritório da Catarina era num edifício moderno. 7º andar, porta de vidro. Catarina Mendonça, direito da família e civil. Entrou. Uma recepcionista jovem olhou para ela. Tenho uma reunião com a doutora Ira Mendoza. Ângela Mendes. Passe, por favor. Ela está à sua espera. A sala de espera era minimalista. Sofás cinzentos, revistas de direito, silêncio. Uma porta abriu-se. Uma mulher de uns 40 anos. Fato preto, cabelo apanhado, olhos inteligentes, penetrantes. Ângela, sou a Catarina. Passe. O seu escritório era amplo, com vista para a rua. Uma mesa cheia de papéis, 2 computadores, uma estante com livros de leis. Sente-se. Café? Não, obrigada. A Catarina sentou-se à sua frente, cruzou as mãos sobre a mesa. A Helena contou-me alguma coisa, mas quero ouvi-la de si. Tudo. Ângela respirou fundo e contou, desde o início. Os 26 dias de hospital, o silêncio, as mensagens do grupo, os 15.000 euros, o empréstimo, a assinatura falsa, a conversa no carro, a fuga. A Catarina ouviu sem interromper. Tirou notas, muitas notas. Quando a Ângela terminou, a advogada pousou a caneta. Vou ser clara, tem um caso muito bom. Falsificação de assinatura, apropriação indevida, coação psicológica e o casamento. Isso é a parte, mas com estas provas, o divórcio será rápido e favorável para si. Quero o meu dinheiro de volta. Tê-lo. E mais. Danos morais, despesas e a anulação do empréstimo. Ângela sentiu um alívio. Pequeno, prematuro. O que devo fazer? Primeiro, queixa na esquadra pela falsificação. Segundo, notificação ao banco para congelar o empréstimo. Terceiro, pedido de divórcio. E o Diogo será notificado com as provas. Verá que não tem escapatória. E os meus sogros? E a Lúcia? Eles são cúmplices. Também podem ter problemas criminais. Ângela olhou pela janela. O céu de Lisboa, cinzento, como o seu futuro. Não quero que vão para a prisão. A Catarina inclinou a cabeça. Não será necessário. Se devolverem o dinheiro e anularem o empréstimo, podemos chegar a um acordo. Se não, pois, irão a julgamento.
e perderão. Ângela assentiu. A Catarina abriu uma gaveta, tirou uns papéis. Isto é uma procuração para que eu atue em seu nome. E isto, a queixa. Já a redigi com base nas gravações. As gravações são válidas? Sim. Você é parte da conversa e há indícios de crime. São provas válidas. Ângela assinou. A queixa, a procuração. A sua mão tremia um pouco. Bem, disse a Catarina. Agora, vá à esquadra, a da sua área de residência. Fale com um inspetor. Ele sabe que vai lá hoje. Agora mesmo. Quanto antes, melhor? Exato. E depois, vá ao seu banco. Fale com o gerente. Mostre-lhe a queixa. Congele as contas conjuntas. O Diogo vai ficar zangado. Já ficou. Agora, atue. Ângela pegou nos papéis, guardou-os na mala. Quanto lhe devo? Por agora? Nada. A Helena é minha irmã, e este caso toca-me pessoalmente. Por quê? A Catarina olhou pela janela por um segundo. Depois voltou a olhá-la. Porque me aconteceu algo parecido há 10 anos. O meu marido, a minha sogra, dinheiro que desaparecia, assinaturas falsas, deixaram-me sem nada. O que fez? O que você está a fazer? Apresentei queixa, divorciei-me, e agora sou advogada para ajudar mulheres como nós. Ângela sentiu um nó na garganta. Não estava sozinha. Obrigada. Não me agradeça. Apenas ganhe. Pelas duas. Saiu do escritório. Apanhou o metro até a esquadra. Uma fila. Pessoas a olhar. Polícias atrás do balcão. Quando chegou a sua vez, mostrou os papéis. Tem uma reunião com o inspetor Reis por um assunto de falsificação. O polícia olhou para ela, depois assentiu. Fê-la passar para uma sala pequena. Um homem mais velho, cansado, amável. Inspetor Reis. A doutora Imeira Mendoza avisou-me. Sente-se. Ofereceu-lhe um café. Ela aceitou. As mãos tremiam-lhe. Conte-me. Ângela. Contou de novo. Mais breve, mais fria. O inspetor tirou notas, pediu os papéis, o contrato, as gravações na cloud. A Catarina tinha-lhes enviado. Ouviu-as com cara séria. Ao terminar, suspirou. É claro, falsificação e apropriação. Quer apresentar queixa contra todos? Marido, sogros, cunhada? Ângela hesitou. Um segundo. Sim, contra todos. Assine aqui. Assinou o inspetor. Carimbou os papéis. Deu-lhe uma cópia. Agora é esperar. Vamos citar. Luz para depor. Dentro de uns dias. Eles podem fazer-me alguma coisa? Ameaçar-me? Se o fizerem, ligue para o 112 e volte aqui. Com provas. Saiu da esquadra. Era meio-dia. O sol espreitava entre as nuvens. Foi ao seu banco. O gerente, um homem jovem, recebeu-a no seu gabinete. Dona Ângela, há muito tempo que não a vemos. Preciso de congelar as contas conjuntas com o Diogo Souza Tavares e de anular todos os poderes que ele tenha sobre as minhas contas pessoais. O gerente fez uma cara de surpresa. Congelar? Tem a certeza? Sim. E aqui tem uma queixa por falsificação de assinatura para um empréstimo que não autorizei. O gerente leu a queixa. A sua expressão tornou-se grave. Entendo. Farei as diligências. Mas o seu marido terá de assinar também para encerrar as contas conjuntas. Congele-as, sem movimentos, e cancele os meus cartões. Todos, como queira. Meia hora depois saiu do banco. As suas contas congeladas, os seus cartões cancelados. Só lhe restava a sua conta pessoal, a que o Diogo não conhecia. Com 3.000 euros, o seu fundo de emergência, o seu telemóvel tocou, um número desconhecido. Atendeu. Sim, Ângela, sou eu, o Diogo. A sua voz, rouca, como se tivesse chorado. Como conseguiste este número? A tua mãe deu-mo. Tens no seguro de saúde. Claro, tudo estava ligado. O que queres, Diogo? Quero ver-te, falar. Por favor, não tenho nada para falar contigo. Preciso de ti. Desculpa, foi um erro. Um erro de 30.000 euros e uma assinatura falsa. Silêncio. Depois, um soluço. Eu não sabia que a mãe ia falsificar a tua assinatura. Juro, mas tu assinaste o empréstimo e deste o meu dinheiro. Sem me perguntares. Era para a Lúcia. É minha irmã. E eu sou tua mulher. Ou era. Outro silêncio. Mais longo. O que queres, Ângela? Diz-me. Dinheiro? Dou-te o que quiseres. Quero que anules o empréstimo, que devolvas o meu dinheiro e quero o divórcio. Não,
O divórcio não. Eu amo-te. Ângela fechou os olhos. Aquelas palavras. Há anos que não as ouvia. Demasiado tarde, Diogo. Por favor, volta para casa. Falamos. Já não tenho casa. Vocês tiraram-ma. Desligou, bloqueou o número, respirou fundo, caminhou sem rumo, pelo chiado, pela baixa. Pessoas, turistas, risos. Ela, sozinha, com uma queixa na mala e um coração partido. Sentou-se numa esplanada, pediu um café, sem açúcar. Como a sua vida agora? O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem da Catarina. Queixa apresentada. Amanhã citarão o Diogo. Bem feito. Descanse. Outra mensagem da Helena, a enfermeira. Tudo bem? Como correu com a Catarina? Ângela respondeu. Bem. Queixa apresentada. Obrigada por tudo, Helena. De nada. Cuida-te. E não cedas. Não ceder. Isso era o mais difícil, porque uma parte dela queria ceder, voltar, esquecer, perdoar, mas outra parte, a nova, a mais forte, dizia que não, que já tinha perdoado demasiado, calado demasiado, suportado demasiado. Pagou o café, levantou-se, caminhou para o seu apartamento, o seu refúgio, a sua trincheira. Ao chegar, viu algo na porta. Um envelope branco, sem nome. Abriu-o. Era uma carta da Teresa, escrita à mão. Querida Ângela, sei que estás zangada. Tens direito. Fizemos mal. Peço-te perdão. Por favor, volta. O Diogo está destroçado. A tua casa espera por ti. A tua família espera por ti. Não destruas tudo por orgulho. Gostamos de ti, Teresa. Ângela leu a carta uma, duas vezes. Depois rasgou-a em pedaços pequenos. Atirou-os ao lixo. Não era perdão. Era medo. Medo da queixa, medo da prisão, medo de perder a fachada de família perfeita. Entrou no seu apartamento, fechou a porta à chave e com o trinco. Ainda era cedo. 4 da tarde. Tinha horas pela frente. Sozinhas, vazias. Ligou o computador, verificou os seus e-mails. Um novo do banco a confirmar o congelamento das contas. Outro da escola onde trabalhava. A sua diretora a perguntar pela sua baixa. Quando voltaria? Respondeu. Para a semana. Estou pronta. Mentira. Não estava pronta. Mas estaria. Tinha de estar. Ligou à sua mãe. Vivia no Algarve. Não se falavam muito. A sua mãe nunca tinha aprovado o seu casamento com o Diogo. Filha? O que se passa? Pareces esquisita. Mãe, vou me divorciar. Silêncio. Depois, um suspiro. Finalmente. Aquele homem não te merecia. Nem a família de caça-fortunas dele. Ângela sorriu. A sua mãe, sempre direta. Preciso de um tempo para pensar. Vem para o Algarve. Aqui tem sempre o teu quarto. Obrigada, mãe, mas preciso de estar aqui, de resolver as minhas coisas. Queres que eu vá? Amanhã mesmo apanho o alfa pendular. Não, ainda não, mas agradeço-te. Ângela, escuta-me. Essa família é venenosa. Sai daí o mais depressa possível. Já saí. Bem, agora fica de fora. Desligaram. Ângela deitou-se no sofá. Fechou os olhos. Estava cansada. Tão cansada. Sonhou com o Diogo. Com o seu casamento, pequeno, num jardim. Ele sorridente, ela feliz. A sua sogra, com um vestido branco, como se o casamento fosse dela. O seu sogro, a brindar. Que seja para sempre. Sempre tinha durado 12 anos. 12 anos. 3 meses e 26 dias. Até ao dia em que foi internada no hospital, acordou de um salto. Era de noite. O seu telemóvel tocava. Um número desconhecido. Outra vez. Não atendeu. Deixou que tocasse até que se calasse. Depois, uma mensagem do mesmo número. Sou a Lúcia. Devolve-me o dinheiro ou apresento queixa contra ti por roubo. Ângela riu em voz alta. Na escuridão. Que fácil era ameaçar quando se tinha medo. Respondeu. Eu já apresentei queixa por falsificação e apropriação. Boa sorte. Imediatamente, o telemóvel tocou de novo. Desta vez atendeu. O que queres, Lúcia? Que me devolvas o meu dinheiro. Preciso dele para o apartamento. O teu dinheiro? Não. O meu dinheiro. Os 15.000 euros que me roubaste. Não te os roubei. Deste-mos. Eu não te dei nada. O teu irmão deu-te-os, roubando-mos a mim. São casados. O que é de um,
é do outro, pois já não somos casados, ou em breve não o seremos. Por isso, devolve-mos. Não os tenho. Gastei-os no sinal do apartamento. Pois, vende alguma coisa. Ou pede à mãe, ou ao pai, ou ao Diogo. Mas a mim, devolve-mos numa semana. Ou quê? O que farás? Ou a queixa torna-se pública, e o teu banco descobre, e o teu crédito à habitação vai por água abaixo, e o teu apartamento na praia evapora-se. Silêncio. Depois, um grito. És uma bruxa. Uma bruxa. E tu, uma ladra. Até logo, Lúcia. Desligou. Bloqueou o número. O seu coração batia depressa, mas não de medo. De poder, de controlo. Pela primeira vez em anos. Aproximou-se da janela. Lisboa à noite. Luzes, vida. Ela ali dentro. Sola, mas inteira. Partida, mas inteira. A campainha tocou. 1, 2 vezes. Insistente. Espreitou pelo olho mágico. Era o Diogo, sozinho, com a cabeça baixa, com flores na mão, rosas vermelhas, as suas favoritas. Não abriu. Esperou. Ângela, sei que estás aí. Por favor, abre. Só quero falar. Ela não respondeu. Apoiou-se na porta, a madeira fria contra a sua testa. Trouxe-te flores. E isto? Pôs algo por debaixo da porta. Um envelope branco, grosso. São 5.000 euros, em dinheiro. É o que tenho. Pega neles e falamos. Ângela olhou para o envelope. Não lhe tocou. Ângela, por favor, eu amo-te. Não faças isto. A sua voz, quebrada, chorosa, verdadeira ou fingida, já não sabia distinguir. Vai-te embora, Diogo. Não vais abrir, pois não? Nem sequer pelas flores? Leva-as, ou deixa-as, mas vai-te embora. Silêncio. Depois, passos a afastarem-se. Ângela esperou 5 minutos. E 10. Depois, abriu a porta. Só um pouco. As flores no chão, o envelope ao lado. Pegou nele. Abriu-o. Dinheiro. Notas de 50. 5.000 euros. Como ele disse, uma nota. Para ti, com amor. Sempre teu, Diogo. Deixou tudo no chão. Entrou. Fechou a porta com o trinco. Não queria o seu dinheiro, não queria as suas flores, não queria o seu amor, queria justiça, e paz, e silêncio. Olhou para o relógio. 11 da noite. Um dia longo, o primeiro da sua nova vida. Deitou-se na sua cama velha, com lençóis que cheiravam a naftalina, mas limpos. Seus. Antes de dormir, verificou o seu telemóvel. Uma última mensagem da Catarina, amanhã às 9 no tribunal. Não falte, e traga força, vai precisar dela. Ângela apagou a luz. A escuridão envolveu-a como um abraço, frio, mas honesto. Lá fora, no corredor, as rosas murchavam, o dinheiro esperava. E o Diogo, em algum lugar, chorava. Ou fingia, ou planeava. Ela já não sabia, e já não lhe importava. Amanhã seria outro dia. O primeiro da batalha. Mas desta vez não estava sozinha. Tinha uma advogada, tinha uma queixa, tinha a verdade e tinha o seu nome, Ângela, que significava anjo. Mas ela não era um anjo, era uma mulher, de carne e osso e de ferro. Fechou os olhos e pela primeira vez em muito tempo dormiu profundamente, sem sonhos, sem pesadelos. Apenas silêncio, apenas paz, apenas ela. O dia amanheceu frio. Às 8, Ângela já estava vestida. Fato escuro, saltos baixos, como para uma batalha ou para um funeral. A Catarina esperava-a em frente ao tribunal. Levava uma pasta preta, os seus gestos precisos, profissionais. Bom dia. Pronta? Sim. O que vai acontecer? Vai depor perante o juiz de instrução. Apresentaremos a queixa. Depois, citarão os arguidos. Provavelmente amanhã. E hoje, esperar, e não responder a ninguém. Entraram no tribunal. Um corredor longo, pessoas sentadas em bancos, advogados a correr, barulho de fotocopiadoras. A sala do juiz era pequena. Um homem mais velho, óculos, olhar cansado. Dona Ângela, sente-se. Analisei a queixa e as gravações. Ângela sentou-se, as mãos suadas, secou-as no vestido. As gravações são válidas? Perguntou o juiz. Sim, meritíssimo,
respondeu a Catarina. A queixosa faz parte das conversas e há indícios claros de crime. O juiz assentiu, leu uns papéis. Depois, olhou para Ângela. Assinatura claramente falsa. E confissão dos factos nas gravações. Caso claro. Autorizo a citação dos arguidos. Assinou um papel. Deu-o a um funcionário. Amanhã às 10 todos aqui, incluindo a senhora, Dona Ângela. Sim, meritíssimo. Saíram do tribunal. No corredor, a Catarina apertou-lhe o braço. Bem, agora é esperar. Tem onde ficar? Sim, no meu apartamento. Bem, não saia, não atenda o telemóvel, e se eles vierem, não abra. De acordo. Separaram-se. Ângela voltou para o seu apartamento. Subiu as escadas. Ao chegar à sua porta, viu algo. Outra carta no chão. Pegou nela. Abriu-a. Era do Diogo, escrita à mão, apressada. Ângela, sei que foste ao tribunal. A mãe tem um amigo lá. Avisou-nos. Por favor, retira a queixa. Damos-te tudo o que pedires. Não faças isto. Rogo-te. Diogo. Ângela rasgou a carta como a anterior. Atirou-a fora. Entrou no seu apartamento. Fechou a porta. Apoiou-se nela. A respiração, agitada. Claro, a Teresa teria amigos em todo o lado. No banco, no tribunal, no hospital. Uma rede de favores, de aparências. O seu telemóvel tocou. Número desconhecido. Não atendeu. Tocou outra vez. E outra. Finalmente, atendeu. Era melhor saber. Sim? Ângela. Sou a Teresa. A sua voz. Doce. Demasiado doce. O que quer, Teresa? Filha, temos de falar. Os 4. O Diogo, tu, o Fernando e eu, como adultos. Já falamos. No carro. E a senhora mentiu-me. Foi um erro. Peço-te perdão. A sério. Vamos almoçar hoje. No restaurante de sempre. A 1. Não vou. Tens de vir. Para resolvermos isto. Sem advogados, sem juízes. Como família. Ângela hesitou. Olhou para o relógio. 11. 2 horas. E se eu não for, então irei ao teu trabalho, à tua escola, falar com a tua diretora, contar-lhes que tipo de mulher és. Uma que apresenta queixa contra a sua família. A ameaça era clara, clara e suja. Isso é chantagem. É família, Ângela. Anda, a 1. Esperamos por ti. Desligou. Ângela pousou o telemóvel. A tremer. Ir? Não ir? Se não fosse, a Teresa arruinaria o seu trabalho, a sua reputação. Se fosse, seria uma armadilha. Ligou a Catarina. Contou-lhe. Não vá, disse a advogada. É uma armadilha. Mas o meu trabalho. Se ela for ao seu trabalho, chame a polícia. Tem uma ordem de restrição em processo. Em processo. Não está emitida. Demora uns dias. Mas se a ameaçarem, pode ligar para o 112. Ângela respirou. Não queria polícia na sua escola. Não queria escândalo. Irei, disse. Mas vou agravar. E você, fique por perto. Por via das dúvidas. A Catarina hesitou. É perigoso. Já sei. Mas quero ouvir o que eles têm para dizer, com testemunhas. De acordo. Eu estarei no restaurante, noutra mesa. A gravar também. Obrigada. Às 12h45, Ângela saiu. Levava o telemóvel no bolso, a gravar, e um pequeno gravador de voz que a Catarina lhe deu, escondido na mala. O restaurante era um típico de Campo de Ourique, onde iam sempre aos domingos. Mesa redonda, vinho tinto, aparências. Chegou a 1 em ponto. A Teresa e o Fernando já lá estavam, na sua mesa habitual, ao fundo da sala. Longe de olhares, o Diogo não estava. Onde está o Diogo? Perguntou a Ângela, sentando-se. Já vem, disse a Teresa. Sorria. Vestido elegante, joias, como para uma ocasião especial. O Fernando assentiu. Sério. Bebia vinho. Pensaste na nossa proposta? Perguntou a Teresa. Que proposta? Retirar a queixa, voltar para casa e esquecer tudo isto. Já lhe disse as minhas condições. Sim, o dinheiro, o empréstimo. Falamos com a Lúcia. Ela devolve-te os 15.000 euros. Num ano. Num ano? Não. Agora. Impossível. Ela não os tem. Pois, que os peça emprestados. A Teresa perdeu o sorriso, a sua voz mais fria. Olha, Ângela, estamos a dar-te uma oportunidade. O Diogo ama-te. Perdoamos-te. Mas tens de retirar essa queixa. Hoje, o quê? O Fernando pousou o copo com força.
ou teremos de tomar medidas para proteger a nossa família. Que medidas? O teu trabalho, por exemplo. A tua diretora é amiga da Teresa. Não gostaria de saber que contrata uma mulher que mente, que faz chantagem com a sua família? Ângela olhou para a Teresa, para o Fernando, os seus rostos duros, frios, como estranhos. E o meu dinheiro? Perguntou, baixando a voz. A Lúcia devolve-te num ano, e o empréstimo assumimos nós. Pagamos as prestações. Mas tu voltas para o Diogo e retiras a queixa. E a minha assinatura falsa? Um erro do banco. Já está resolvido. Não está resolvido. É um crime. A Teresa inclinou-se. Os seus olhos pequenos, brilhantes. Ângela, és jovem. Tens a vida toda pela frente. Não a estragues. Retira a queixa, volta para casa e continuamos como antes. Como antes? Ignorando-me, roubando-me, decidindo por mim? Isso não é justo, disse o Fernando. Sempre te tratamos como uma filha. Ângela riu, uma risada amarga, seca. Como uma filha. Deixaram-me sozinha no hospital, roubaram o meu dinheiro, falsificaram a minha assinatura. É assim que tratam uma filha? A Teresa empalideceu, olhou à sua volta, temendo que alguém ouvisse. Baixa a voz. A risada de Ângela ressoou no canto silencioso do restaurante. A Teresa olhou em volta, nervosa, os dedos a brincar com o colar de pérolas. E então? O que decides? Perguntou o Fernando, ignorando a sua pergunta. Comportas-te como uma mulher decente e retiras essa farsa de queixa? Ou arruinam-me a carreira? Terminou a Ângela com uma calma que nem ela própria reconhecia. O gravador na sua mala era um peso pequeno, mas reconfortante. Já ouvi o suficiente, e tenho tudo gravado. Os olhos da Teresa arregalaram-se. Gravado? O que estás a dizer? Que desde que saí do hospital, gravo todas as nossas conversas, como a minha advogada me aconselhou, por coação, chantagem e ameaças. Como as que acabaram de fazer. Ângela bebeu um golo de água. A sua mão não tremia. O juiz já tem as primeiras gravações. Estas chegarão amanhã. O Fernando levantou-se de um salto, fazendo a cadeira ranger. Isso é ilegal. É completamente legal quando se é parte da conversa e há indícios de crime, disse uma voz atrás deles. A Catarina aproximou-se da mesa. Ia impecável, com a sua pasta. Colocou-se ao lado da Ângela. Catarina Mendonça, advogada da senhora Mendes, e testemunha de como tentam coagir a minha cliente, ameaçando prejudicar a sua reputação profissional se não retirar uma queixa por crimes graves. Muito interessante. A Teresa parecia prestes a desmaiar. O Fernando encontrou a voz, cheia de raiva. A senhora não pode estar aqui. Isto é um assunto de família. Já não é, disse a Ângela. No momento em que falsificaram a minha assinatura e tiraram o meu dinheiro, deixou de ser um assunto de família. Passou a ser um assunto da justiça. Foi então que o Diogo entrou a correr no restaurante. Estava pálido, desfigurado. Pai, mãe, acabaram de me notificar da citação para o tribunal. O que se está a passar? A sua voz desvaneceu-se ao ver a Ângela e a desconhecida ao seu lado. Ângela, o que fazes aqui? Os teus pais convidaram-me para almoçar. Para me propor um acordo, disse a Ângela, olhando-o diretamente. Retiro a queixa, volto para ti. E eles perdoam-me por ter denunciado o roubo e a falsificação. Em troca, a Lúcia devolve-me o meu dinheiro num ano. E tu, o que ofereces, Diogo? Mais flores? O Diogo olhou para os pais, depois para a Ângela, perdido. Eu não sabia de nada disto. Só quero que voltes para casa. A tua mãe disse que ia falar com a minha diretora para lhes contar que tipo de mulher sou. Tu também sabias disso? O Diogo empalideceu ainda mais. Mãe, como pudeste? Cala-te, Diogo, gritou a Teresa, recuperando a compostura. O seu olhar cravou-se no da Ângela, gélido, todo o vestígio de doçura desaparecido. Então, escolheste a guerra. Muito bem, mas não vais ganhar. Somos uma família respeitável. Tu és uma recém-chegada, uma professora sem apelido. Veremos em quem acreditam. A Catarina sorriu. Um sorriso frio e profissional. Minha senhora, com todo o respeito, os juízes acreditam em provas. Assinaturas falsificadas, transferências bancárias sem autorização, gravações com confissões e agora ameaças de prejudicar profissionalmente a minha cliente na frente de uma testemunha. É uma coleção bastante completa.
O Fernando aproximou-se do Diogo, pondo uma mão no seu ombro. Filho, esta mulher quer destruir-nos, destruir-te a ti. Não vês? Tudo por dinheiro. Pelo orgulho de uma mulher que nunca foi verdadeiramente uma dos nossos. Aquelas palavras "nunca foi verdadeiramente uma dos nossos" atravessaram a Ângela mais profundamente do que esperava. Confirmavam tudo o que tinha intuído durante anos. Respirou fundo, contando até 3. Era o momento. Todos olhavam para ela. A Teresa com desprezo, o Fernando com raiva, o Diogo com medo e confusão, a Catarina com atenção expectante. Ângela levantou-se. Não era alta, mas naquele momento pareceu erguer-se sobre todos. Pegou no seu copo de água, não para beber, mas para ter algo nas mãos que não tremesse. A sua voz saiu clara, tranquila, cortando o ar carregado do restaurante. De acordo. Falemos de dinheiro, já que é a única coisa que parece importar-vos. Falemos do que devo, do que me devem e do que vai acontecer agora. Fez uma pausa, certificando-se de que cada palavra se gravava a fogo. Primeiro, o empréstimo de 30 mil euros com a minha assinatura falsificada. Amanhã, a minha advogada apresentará a perícia caligráfica e a queixa por falsificação de documentos. O empréstimo será anulado. Vocês, como signatários reais, assumirão a dívida. Se não, o banco executará a hipoteca sobre o vosso apartamento, não o meu. Tenho provas de que estava incapacitada no hospital quando foi subscrito. A Teresa ofegou. O Fernando cerrou os punhos. Segundo, os 15 mil euros das minhas poupanças que o Diogo transferiu para a Lúcia, exijo a sua devolução integral em 72 horas. Não num ano, agora. Senão, adicionarei a Lúcia como arguida no processo por apropriação indevida. Isso arruinará o seu pedido de novo crédito à habitação. Sei disso porque a minha advogada já informou o notário do caso dela. O Diogo murmurou. Ângela, por favor. Terceiro, continuou ela, ignorando-o. As minhas despesas médicas. O seguro não cobriu tudo. 3.800 euros. Dado que durante o nosso casamento estivemos em regime de comunhão de adquiridos, Diogo, tu deves assumir metade. São 1.900 euros que me deves. Quero-os com o resto. És minha mulher. É meu dever cuidar de ti, protestou o Diogo, desesperado. Foste meu marido, e o teu dever era visitar-me no hospital. Fizeste-lo 3 vezes em 26 dias. Por isso, agora falamos de números, não de deveres. O Fernando, vermelho de raiva, gritou. Isto é uma chantagem. Vais pagar por isto. Cala-te, Fernando. A voz da Teresa era um fio tenso. Olhou para Ângela com uma expressão completamente nova. Não era desprezo nem raiva. Era, pela primeira vez, um vislumbre de medo. O que queres realmente, Ângela? Destruir a família do teu marido? Destruí-lo a ele? Ângela pousou o copo na mesa com suavidade. Depois disse a frase que se tinha estado a formar desde a primeira fissura no teto do hospital, passando por cada dia de silêncio, cada mensagem ignorada, cada euro roubado, cada assinatura falsificada. Disse-a sem levantar a voz, mas cada sílaba era de aço. O que eu quero, Teresa, é que pare de me chamar filha. Nunca o fui. O que eu quero, Fernando, é que pare de falar de família. Nunca o fui. O que eu quero, Diogo, é que pares de dizer desculpa. Já não significa nada. Fez uma pausa, deixando que o silêncio se instalasse. O que eu quero é o meu dinheiro. O que eu quero é o meu nome limpo. O que eu quero é a minha vida de volta. E vou consegui-la, com ou sem vocês. Mas se continuarem a ameaçar-me, se a Lúcia não me devolver o que é meu, se tentarem tocar no meu trabalho, então não só irão a julgamento por fraude. Também apresentarei as gravações de hoje à Comissão de Disciplina da Ordem dos Advogados, a que pertence o amigo da Teresa, no tribunal. Veremos quanto dura essa influência. Ninguém disse nada. O empregado que se aproximava com o pão deu meia volta discretamente. O Diogo parecia ter se transformado numa estátua de sal. O Fernando respirava com dificuldade. A Teresa olhava para ela como se fosse um espécime estranho, algo perigoso e incompreensível. Foi a Catarina quem quebrou o silêncio, com a suavidade de um cirurgião que faz um corte preciso. A minha cliente foi muito clara. As condições são: 1. Devolução de 15 mil euros em 72 horas. 2. Anulação imediata do empréstimo fraudulento,
assumindo vocês a dívida. 3. Pagamento de metade das despesas médicas não cobertas. Se não, amanhã no tribunal não só continuaremos com a queixa, como adicionaremos novas acusações por coação com base na gravação de hoje. E eu, pessoalmente, encarregar-me-ei de que a senhora Lúcia Souza Tavares não consiga financiamento para o seu apartamento no Algarve. Virou-se para a Ângela. Algo mais, Ângela? Ângela olhou para o Diogo, para aquele homem com quem tinha partilhado 12 anos da sua vida. Já não via o homem por quem se apaixonara. Via um estranho assustado, dominado pelos pais. Sentiu uma pontada de pena, mas nada mais. Sim, mais uma coisa. Dirigiu-se diretamente ao Diogo. Quando tiveres devolvido o meu dinheiro, quando este assunto estiver resolvido, falaremos. Apenas e só sobre o divórcio. A palavra final, divórcio, caiu na mesa como uma marreta. O Diogo recuou um passo, como se tivesse sido atingido. Não, Ângela, não. É tudo, Diogo. Ângela pegou na sua mala. Boa tarde. Sem olhar para trás, seguida de perto pela Catarina, caminhou entre as mesas do restaurante e saiu para a rua. A luz do dia atingiu-a em cheio. Respirou o ar frio de Lisboa como se fosse a primeira lufada de oxigênio após anos de asfixia. Atrás, na penumbra do restaurante, a família Souza Tavares permanecia em silêncio, rodeada pelos restos de um almoço que ninguém tinha tocado e de um mundo que acabara de se fazer em pedaços com uma única frase. O táxi arrancou. A Catarina olhava pela janela, mas a sua mente estava noutro lugar. Foi impressionante, disse por fim, virando-se para a Ângela. Mas agora vem o difícil. Mais difícil do que isto? Perguntou a Ângela. As suas mãos tinham começado a tremer agora, quando já estava a salvo. A adrenalina retirava-se, deixando fadiga e um vazio estranho. Sim, porque agora eles sabem que estás a falar a sério, e o animal encurralado é o mais perigoso. Enquanto falavam, no restaurante reinava o caos. O Diogo olhava para os pais como se não os reconhecesse. Iam ao trabalho dela, mãe. Destruir-lhe a carreira. Era para o teu bem, gritou a Teresa, desabando finalmente. As lágrimas, reais desta vez, sulcavam a sua maquilhagem. Essa mulher está a destruir-te, não vês? Quem me está a destruir são vocês. A voz do Diogo ressoou no restaurante vazio. Vários empregados olharam do bar. Você e o pai. E a Lúcia, com as suas eternas necessidades. Vocês tiraram-me a minha mulher. O Fernando tentou recuperar o controlo. Diogo, acalma-te. Agora temos de pensar com frieza. Temos 72 horas para arranjar 15 mil euros. E de onde os tiramos? Perguntou a Teresa, secando os olhos. Não temos esse dinheiro líquido, pois teremos de o pedir emprestado. Ou vender alguma coisa. O carro, sugeriu a Teresa. O carro vale 6 mil. Com sorte. O Diogo olhava para eles alternadamente, como se seguisse um jogo de tênis. Pela primeira vez, via a mecânica familiar com clareza. O pânico, o cálculo rápido, a busca de soluções que implicavam sempre que outro pagasse o preço. Desta vez, o preço era demasiado alto. Eu tenho 5 mil, disse ele em voz baixa. Levei-lhes ontem à noite. Ela não os quis. 5 mil. A Teresa agarrou-se a esse dado como um náufrago a uma tábua de salvação. Bem, isso é alguma coisa. Faltam 10 mil. Fernando, e a tua coleção de moedas? Nem pensar. É a minha reforma. Pois será a prisão. Guinchou a Teresa. Depois baixou a voz, consciente dos olhares. Se não pagarmos, essa mulher cumprirá a sua ameaça. E o da Lúcia? Fernando, o crédito dela. O Fernando empalideceu, assentiu, derrotado. Venderei as moedas, mas ela devolve-mo. Cada cêntimo, ela nunca tu devolverá, pai, disse o Diogo com uma risada amarga. A Lúcia nunca devolveu nada. E eu fui igual. Fui fiador, emprestei, dei. Sempre o dinheiro da Ângela, nunca o meu. Porque eras o marido dela. O que era dela era teu, insistiu a Teresa, agarrada ao seu mantra. Já não. O Diogo tirou o seu telemóvel, olhou para o ecrã. A foto da Ângela a sorrir de quando começaram. Já não sou o marido dela. Ela acabou de o dizer. Deu meia volta e saiu do restaurante. Nem os seus pais, nem a conta por pagar conseguiram retê-lo.
Entretanto, no táxi, a Ângela chegava ao seu prédio. A Catarina desceu com ela. Posso subir um momento? Temos de planear os próximos passos. No apartamento, a Ângela preparou café. As mãos tremiam-lhe tanto que derramou grão sobre a bancada. Está bem? Perguntou a Catarina, observando-a. Não, mas vou ficar. A Ângela respirou fundo. O que fazemos agora? Primeiro, esperar. Se em 72 horas não houver dinheiro, apresentamos a ampliação da queixa. Segundo, amanhã no tribunal, eles serão citados oficialmente. A senhora também deve ir. E se eles pagarem, então retiramos a queixa-crime pela devolução do dinheiro, mas mantemos a de falsificação de documentos para anular o empréstimo e avançamos com o divórcio. Ângela assentiu. O café começou a pingar. O aroma encheu a pequena cozinha. Acha que eles vão pagar? A Catarina hesitou. A Teresa é orgulhosa, mas é mais orgulhosa da sua imagem. Não permitirá que a filha perca o apartamento, nem que o marido vá à esquadra. Pagarão, nem que seja a vender alguma coisa. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Diogo. Falei com a Lúcia. Ela tem 7.000 euros poupados. O resto, os meus pais arranjam. Por favor, não faças nada contra o crédito dela. Ela chora, diz que não sabia. Ângela mostrou a mensagem a Catarina. Responda-lhe, disse a advogada. Apenas factos, sem emoção. Ângela escreveu. 72 horas. 15.000 euros na minha conta. Depois, falamos do empréstimo. A resposta foi imediata. E nós? E o nosso casamento? Ângela fechou os olhos. Não respondeu. Bem feito, disse a Catarina. Agora o passo seguinte. Preciso que me autorize a solicitar a separação de bens urgente. Enquanto estiverem casados em comunhão de adquiridos, a dívida do empréstimo também é sua. Com a separação, a responsabilidade será apenas do Diogo. Quanto tempo demora? Com urgência e com estes antecedentes, 1 semana. Entretanto, os bens ficam congelados. Assinou outro papel. A sua assinatura, desta vez, era firme, clara. Quando a Catarina se foi embora, o silêncio voltou a apoderar-se do apartamento. Era mais denso do que antes. Já não era o silêncio vazio da espera, mas o silêncio carregado do que tinha acontecido, do que tinha dito. Aproximou-se da janela. A tarde caía sobre Lisboa. Num café da esquina, a televisão dava as notícias. Famílias a jantar, casais a passear, vidas normais. O seu telemóvel voltou a vibrar. Não era o Diogo, era um número do Algarve. A sua mãe. Filha, o que aconteceu? A Teresa ligou-me. Ângela sentiu um arrepio. O que é que ela te disse? Que estás a ter uma crise nervosa, que os acusas de coisas terríveis, que queres destruir o Diogo. Ângela, diz-me a verdade. Ângela contou brevemente os 26 dias, o dinheiro, o empréstimo, a assinatura falsa. Do outro lado, um silêncio carregado. Depois, a voz da sua mãe, grave. Escuta-me bem, não cedas. Essa mulher é uma víbora. Quando tu e o Diogo se casaram, ela ligou-me para me dizer que esperava que eu soubesse educar a minha filha para ser uma boa esposa para o filho dela. Como se fosses gado. Ângela não sabia. Por que não me disseste? Porque estavas apaixonada e eu não queria ser a mãe que afasta a filha do amor. Mas agora apoio-te. Precisas de dinheiro? Não, mãe. Preciso de força. Tu tens. Sempre tiveste. Só te tinhas esquecido. Ao desligar, Ângela chorou. Chorou pela primeira vez, não de raiva ou impotência, mas de alívio. Alguém, finalmente, estava do seu lado, sem condições. Naquela noite, enquanto tentava dormir, a campainha tocou. Não eram as rosas do Diogo, era uma estafeta com um envelope. Dona Ângela precisa de assinar aqui. O envelope continha um cheque de 7.000 euros em seu nome, do banco da Lúcia, e uma nota. Os restantes 8.000 nas próximas 24 horas. Por favor, não arruínes a minha vida. Lúcia. Ângela assinou o aviso de recepção. Fechou a porta, olhou para o cheque. 7.000 euros. Metade do que lhe deviam. A outra metade, pendente. Enviou uma mensagem a Catarina. Primeiro pagamento recebido. 7.000. A resposta. Bem. Amanhã, no tribunal. 10 a. Em ponto. Durma. Mas não conseguiu dormir.
Às 2 da manhã, o seu telemóvel vibrou com uma chamada. Número privado. Atendeu, meio a dormir. Sim, sou a Teresa. A voz era diferente, quebrada, humilde, falsa. Ângela, por favor, falemos. O Diogo está. Não é o mesmo. Chora, não come. Precisa de ti. Eu precisei dele durante 26 dias. Ele não veio. Foi um erro. Todos cometemos erros. O erro dele custou-me 30.000 euros. E a minha segurança. E a sua assinatura. Um soluço do outro lado. Damos-te o que pedires. Tudo. Só não faças isto ao Diogo. Ele ama-te. Ângela sentou-se na cama. Teresa, sabe o que é mais triste? Que depois de tudo, ainda tenta manipular-me. Usa o amor do seu filho. Usa a minha fraqueza por ele. Mas eu já não tenho essa fraqueza. És cruel. Não. Sou justa. Boa noite. Desligou, bloqueou as chamadas de número privado. Desligou o telemóvel. A escuridão era completa. E nela, pela primeira vez, não se sentia sozinha. Sentia-se livre, leve, como se tivesse largado um peso que carregava há anos. No dia seguinte, no tribunal, o ambiente era tenso. O Diogo chegou com um advogado, um homem mais velho com cara de poucos amigos. A Teresa e o Fernando, pálidos, evitavam o seu olhar. A Lúcia não estava. O juiz foi direto. Temos a perícia caligráfica, assinatura falsificada, evidente. Senhor Sousa Tavares olhou para o Fernando. Reconhece ter assinado em vez da sua nora? O Fernando engoliu em seco, olhou para o seu advogado, que assentiu lentamente. Sim, meritíssimo, foi um erro para ajudar a nossa filha. Um crime, quer dizer, falsificação de documentos. E a senhora, para a Teresa, reconhece ter pressionado a sua nora para não apresentar queixa? A Teresa baixou a cabeça. Não era minha intenção, só queria proteger a família. O juiz olhou para os papéis. Depois para a Ângela. Vejo que recebeu parte do dinheiro. Mantém a queixa? A Catarina interveio. A minha cliente mantém a queixa por falsificação de documentos para anular o empréstimo. Retira, por enquanto, a de apropriação, pela parte devolvida, à espera do resto. De acordo, o juiz ditou. Empréstimo anulado. Dívida revertida para os signatários reais. Citação dos responsáveis por falsificação. E os senhores, olhou para a Teresa e o Fernando, abstenham-se de contactar a queixosa. Ordem de restrição provisória. E o meu filho? Perguntou a Teresa, desesperada. Também não pode ver a sua mulher? Isso é assunto do Tribunal de Família. Próximo caso. Saíram. No corredor, o Diogo aproximou-se. O seu advogado tentou detê-lo, mas ele afastou-o. Ângela, por favor. Ela parou, olhou para ele. Viu-lhe os olhos inchados, a barba por fazer. Parecia um estranho. Os restantes 8.000 euros, Diogo. Hoje, tê-los-ás. O meu pai vendeu a sua coleção. Baixou a voz. E nós? A Catarina pegou no braço da Ângela. Agora não, senhor Sousa Tavares. Mas a Ângela soltou-se. Amanhã, no meu apartamento. Às 6. Falamos. Só falamos. Uma luz de esperança iluminou o rosto do Diogo. Irei. Obrigado. Enquanto se afastavam, a Catarina murmurou. Tenha certeza? Não. Mas preciso de encerrar isto. Frente a frente. Naquela tarde, chegou a transferência bancária. 8.000 euros de Fernando Sousa Tavares, com a descrição. Devolução. Ângela depositou-os. Somados aos 7.000 da Lúcia, tinha os seus 15.000 de volta. Mais os 5.000 que o Diogo tinha deixado à sua porta e que continuavam no envelope, intocados, enviou uma mensagem ao Diogo. Dinheiro recebido. Amanhã, às 6. A sós. A resposta foi um simples ok. Antes do encontro, foi à sua escola. Falou com a sua diretora, uma mulher sensata de uns 50 anos. Preciso de lhe contar algo pessoal para não ter surpresas. Contou-lhe de forma resumida. A diretora ouviu. Grave. Ângela, lamento muito e obrigada por me avisar. Se essa mulher vier, já estou avisada. Mas não creio que venha. Pessoas como ela atuam nas sombras. Quando a luz lhes bate, recuam. Ao sair, sentiu-se mais leve. O seu trabalho, a salvo. O seu dinheiro, devolvido. O seu nome, limpo. Às 6 em ponto, a campainha tocou. O Diogo estava à porta, sem flores, sem presentes. Só parecia ter envelhecido 10 anos.
Entraram, sentaram-se na sala, em sofás opostos, como estranhos. Queres café? Perguntou a Ângela, por dizer alguma coisa. Não, obrigado. O silêncio instalou-se. Incômodo, pesado. Como estás? Perguntou o Diogo por fim. Viva, tu pareces mal. O Diogo esboçou um sorriso triste. Tenho estado a pensar. Nestes dias sem ti. A ver os meus pais, a ver-me a mim mesmo. Fui um cobarde, um menino. Ângela não disse nada, deixou-o falar. Achei que ser bom filho era fazer tudo o que eles pediam, dar-lhes tudo, incluindo-te a ti, incluindo o nosso dinheiro, o nosso futuro. Respirou fundo. Quando estavas no hospital, tive medo. Medo de te ver fraca, da doença. E a mãe disse, deixa-a, já lá vou eu. E eu agarrei-me a isso, como a tudo. E o dinheiro, Diogo, a assinatura? Isso foi a gota de água. Para eles, para mim, eu só assinei o que me puseram à frente. Como sempre. Não pensei, não quis pensar que te estavam a roubar. Mas tu sabias. Um silêncio. Depois, um suspiro. Sim, no fundo eu sabia, mas era mais fácil não pensar. Ângela assentiu. Era a verdade, finalmente. Dolorosa, mas verdade. E agora? Perguntou ela. Agora não sei. Os meus pais odeiam-me um pouco. Dizem que os desiludi. A Lúcia não me fala. E tu? A sua voz quebrou-se. Tu já não gostas de mim. Eu gostei de ti, Diogo. Muito. Mas o amor não sobrevive a tudo. Há alguma possibilidade? Ângela olhou pela janela. A noite caía. Lisboa acendia-se. Não, não há. O Diogo baixou a cabeça. Os seus ombros tremeram. Chorava em silêncio. Desculpa, disse por fim. Por tudo. Por não ser o homem que precisavas. Eu também lamento. Por não ser a mulher que esperavam. Levantou-se. Caminhou para a porta. Parou. O divórcio. Como será? A Catarina enviar-te aos papéis. Será rápido. Não quero mais nada. Só o que é meu e a minha liberdade. O Diogo assentiu. Abriu a porta. Antes de sair, virou-se. És a mulher mais forte que conheci. Quem me dera. Quem me dera ter te visto antes. Saiu. A porta fechou-se. Ângela ficou imóvel. Depois, foi à janela. Viu-o afastar-se pela rua. Cabisbaixo, sozinho. Até desaparecer na esquina. Não chorou. Sentiu uma tristeza enorme, mas limpa, como depois de uma tempestade. O ar, embora frio, era puro. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem da Catarina. Tudo bem? Ângela respondeu. Sim, tudo bem. Amanhã começamos com o divórcio. Desligou o telemóvel, sentou-se na escuridão. Já não tinha medo, já não tinha dúvidas. Lá fora, Lisboa vivia, respirava. E ela, dentro do seu apartamento silencioso, pela primeira vez em muito tempo também. Amanhã chegou com uma mensagem da Catarina, não do Diogo. Isso já era um começo. Papéis da separação assinados pelo Diogo, sem oposição. O divórcio será efetivo num mês. Queres encontrar-te para assinar o acordo de dissolução da comunhão de adquiridos? Ângela respondeu que sim. Vestiu-se com roupa confortável, a mesma que usava na sua vida antiga, mas que agora lhe assentava de forma diferente. Como se, ao despir-se da família Sousa Tavares, o tecido tivesse recuperado a sua textura original. No escritório da Catarina, tudo foi rápido, eficiente, frio. Foi mais fácil do que o esperado, comentou a advogada, carimbando documentos. Normalmente, levantam mais obstáculos. Mas parece que o Diogo não quer lutar mais. E os meus sogros? Tentaram alguma coisa? Ligaram para o meu escritório 3 vezes. Querem uma reunião de conciliação familiar. A Catarina revirou os olhos. Disse-lhes que a minha cliente não concilia com pessoas que falsificam assinaturas. Ângela sorriu. Obrigada. De nada. Agora, o importante, tens de reativar a tua vida, o teu trabalho, as tuas amizades, tudo o que deixaste de lado. Tinha razão. Durante anos, Ângela tinha se afastado de amigas porque o Diogo não gostava delas ou porque os domingos são para a família. O seu mundo tinha se reduzido ao círculo dos Sousa Tavares. Naquela tarde ligou a Marta, uma amiga da universidade com quem tinha perdido contato. Ângela, meu Deus, mudaste de número? Pensei que te tinhas mudado para outra cidade ou algo assim.
Encontraram-se numa cafetaria perto da escola, onde a Marta dava aulas. Ao verem-se, o abraço foi longo, forte. Tens ar de quem passou por uma guerra, disse a Marta, observando-a com os seus olhos de psicóloga. Algo assim, uma guerra familiar. Enquanto tomavam café, a Ângela contou. Não tudo, mas o essencial. A Marta ouvia, por vezes com os olhos muito abertos, outras vezes assentindo com gravidade. E agora? Perguntou no final. Agora, volto ao trabalho para a semana. E procuro um apartamento maior. Este é demasiado pequeno e traz-me recordações de antes. Vem viver para perto de mim. Há um prédio com boas vistas e vizinhos que não são familiares. Riram. Foi uma risada leve que não sentia há anos. Ao sair, o céu de Lisboa estava tingido de laranja. Ângela caminhou sem rumo, desfrutando da simplicidade de decidir o seu percurso sem ter de dar explicações, sem ter de chegar a casa a uma hora específica para preparar o jantar. Passou em frente ao seu antigo prédio, olhou para cima, para a janela da sala. As luzes estavam acesas, viu uma sombra passar. O Diogo, provavelmente. Sozinho, continuou a caminhar. 2 dias depois, a Lúcia esperava à saída do supermercado. Parecia mais pequena, sem o seu habitual ar de superioridade. Usava calças de ganga e um casaco, sem maquilhagem. Preciso de falar contigo. Já falamos. Por advogados. Por favor. 5 minutos. Ângela olhou para o relógio. Assentiu. Sentaram-se num banco de um jardim próximo. O apartamento no Algarve foi-se, disse a Lúcia, olhando em frente. Sem o aval, o banco retirou o financiamento. Perdemos o sinal. Lamento. E era verdade. Ângela não desejava mal a Lúcia, apenas justiça. A Lúcia olhou para ela, surpreendida. A sério? Sim, mas não me arrependo do que fiz. Tiraram-me o meu dinheiro, a minha assinatura, a minha dignidade. Eu não sabia o da assinatura. Juro. A mãe disse que tu tinhas autorizado. E tu, porque não me perguntaste a mim? Estou há 12 anos na tua família. Nunca tiveste o meu número? A Lúcia baixou a cabeça. Era mais fácil não perguntar. É sempre mais fácil não perguntar na minha família. O silêncio instalou-se entre elas. 2 mulheres sentadas num banco, unidas por um homem e destroçadas por uma família. O Diogo está destroçado, disse a Lúcia por fim. Não vai trabalhar, não sai. Só bebe vinho e vê televisão. Ele tem de resolver isso. E não podes? Só uma chamada para ver se ele está bem. Ângela levantou-se. Não, Lúcia, já não sou mulher dele, nem tua cunhada. Adeus. Caminhou de volta para o seu apartamento. Sentiu os olhos da Lúcia nas suas costas, mas não se virou. Naquela noite, sonhou com o hospital, com as fissuras no teto, 25 fissuras. Mas desta vez, no sonho, as fissuras fechavam-se, uma a uma, até que o teto ficou liso, branco, limpo. Acordou com a sensação de que algo tinha terminado. De verdade. Na semana seguinte, voltou à escola. As crianças receberam-na com abraços. Estoura! Tivemos saudades suas. A sua diretora passou-lhe um braço pelos ombros. Bem-vinda à casa, Ângela. Durante o recreio, uma das professoras, uma mulher jovem chamada Cláudia, aproximou-se. Ouvi dizer que estás à procura de apartamento. O meu irmão é agente imobiliário. Se quiseres, dou-te o contato dele. Obrigada. Encontrou-se com o irmão da Cláudia no dia seguinte. O apartamento era perfeito, perto da escola, luminoso, com um pequeno terraço. E o mais importante, não tinha história. Não tinha memórias alheias. Muito bem, fico com ele. Enquanto assinava o contrato de arrendamento, o seu telemóvel tocou. Uma mensagem do Diogo. A primeira numa semana. Ângela, sei que não devia escrever-te, mas hoje fui a um terapeuta, como sugeriste. É duro, mas estou a ir. Caso te interesse saber. D. Ângela olhou para a mensagem durante um longo bocado. Depois, guardou o telemóvel. Não respondeu. Não era crueldade. Era necessidade. Precisava que o seu silêncio fosse a sua resposta. Por agora. 1 mês depois, o divórcio foi oficial. Um procedimento no tribunal, sem drama. O Diogo não foi, mandou o seu advogado. Ângela assinou os papéis com a Catarina ao seu lado. É tudo, disse a advogada. És livre. Ao sair do tribunal, o sol de Lisboa bateu-lhe em cheio.
Ângela fechou os olhos, sentindo o calor no rosto. Livre. A palavra ressoava dentro dela, estranha e maravilhosa. Não foi celebrar. Foi para o seu novo apartamento, ainda cheio de caixas, e sentou-se no chão do terraço. Olhou para a cidade. A sua cidade. A sua vida. O telemóvel tocou. Era a sua mãe. Já está? Sim, mãe. Já está. E como te sentes? Ângela olhou à sua volta. As caixas por abrir, o futuro por escrever. Viva. Sinto-me viva. Naquela noite, abriu uma caixa marcada como livros. No fundo, encontrou um álbum de fotografias. Fotos dela e do Diogo. Mais jovens, sorridentes. Fotos de férias, de natais, de momentos que, na altura, acreditou serem felizes. Folheou as páginas, uma a uma, até ao fim. Depois, fechou o álbum. Não o deitou fora. Guardou-o no armário, numa prateleira alta. Não como um tesouro, mas como uma recordação do que foi, do que já não era. No dia seguinte, na escola, a Cláudia perguntou-lhe se queria ir beber um copo com um grupo de professores. Vamos celebrar o aniversário do Paulo. Alinhas? Ângela hesitou. Os velhos hábitos murmuravam. É melhor ires para casa. Descansa, não incomodes. Mas a sua nova voz, a que estava a aprender a ouvir, disse: sim, alinho. Foi. Riu. Falou de coisas sem importância, de filmes, de livros, das fofocas da escola. Ninguém lhe perguntou pelo seu divórcio, ninguém lhe pediu contas. Simplesmente estava. Ao chegar ao seu apartamento, viu que tinha uma mensagem do Diogo. Outra vez. Comecei a vender coisas para pagar a minha parte do empréstimo. É estranho ver a sala vazia, mas é justo. Espero que estejas bem. Desta vez, Ângela respondeu. Breve. Clara. Fico contente por estares a fazer terapia. Força. Não era um beijo, não era um vamos voltar. Era um gesto humano, de uma pessoa para outra. Nada mais, nada menos. Espreitou pelo terraço. Lisboa brilhava sob a lua. Algumas janelas acesas, outras escuras. Histórias que começavam, que terminavam, que continuavam. O seu telemóvel vibrou de novo. Uma mensagem da Catarina. Esqueci-me de te dar isto. É da enfermeira Helena. Diz que está orgulhosa de ti. Anexava uma foto do quarto do hospital. Vazio, a cama feita, a janela aberta. E na mesinha de cabeceira, um pequeno vaso com uma única flor, posta ali pela Helena no dia em que a Ângela saiu. Sorriu. Guardou a foto. Entrou. Fechou a porta do terraço. A noite estava fresca. Amanhã seria segunda-feira. Trabalho, aulas, vida. Antes de dormir, abriu o seu caderno, um novo, que tinha comprado naquele dia. Na primeira página escreveu: Capítulo 1. Não escreveu mais. Não era preciso. O capítulo escrever-se-ia sozinho, dia a dia, gesto a gesto. Apagou a luz. A escuridão era amiga, não inimiga. O silêncio, companhia, não ausência. E na rua, Lisboa dormia e sonhava. E ela, no seu novo apartamento, na sua nova vida também. O amanhecer chegaria dentro de umas horas, e seria seu. Só seu. A chuva caía suave sobre Lisboa, limpando as ruas de Campo de Ourique. Ângela fechou o guarda-chuva e entrou na cafetaria. Aquele cheiro a café acabado de moer e a croissants ainda quentes envolveu-a como um velho amigo. Ângela, aqui. A Marta acenava da uma mesa junto à janela. Ao vê-la, Ângela sentiu aquele calor que só a amizade verdadeira, a que tinha recuperado, proporciona. Desculpa o atraso, disse, largando a sua mala de trabalho. Reunião de última hora com pais de alunos. Os Sousa Tavares não são os únicos com talento para o drama. A Marta riu. Os eternos preocupados com o programa da disciplina? Os mesmos. Mas, pelo menos, estes pagam-me o ordenado. Não mutiram, pediram café. Lá fora, a vida continuava. Estudantes com mochilas, casais de mãos dadas, um homem mais velho a ler o jornal debaixo do toldo. Normalidade. Uma normalidade que Ângela já não dava por garantida. E como vai a vida no apartamento novo? Perguntou a Marta. Bem, as plantas sobrevivem, o que já é muito. E deixei de chamar sala a divisão grande, é o quarto onde está o sofá. Um progresso. Falaram do trabalho, de planos para o verão, da última série de televisão. Conversa leve, sem peso.
Ângela permitia-se rir sem analisar depois se a sua risada tinha sido demasiado alta, demasiado vulgar para certos ouvidos que já não ouvia. O seu telemóvel vibrou sobre a mesa. Uma notificação do banco. O seu ordenado. Ainda sentia um pequeno aperto de satisfação de cada vez. O seu dinheiro na sua conta, apenas sua. Soubeste mais alguma coisa? A Marta deixou a pergunta no ar. Do Diogo? Sim, pouco. Paga a pensão de alimentos pontualmente. Um e-mail funcional por mês. Às vezes escreve, mas já não respondo. Não é dureza, é saudável. E a famosa família? Ângela bebeu um golo de café. A Teresa escreveu-me há 2 meses a desejar-me um Feliz Natal. Uma carta curiosa, cheia de indiretas, sobre o quanto o Diogo tinha amadurecido e o quão sozinha ela se sentia. Não respondi. E o empréstimo? O da assinatura falsa? Estão a pagá-lo a prestações? A advogada dele enviou uma cópia do acordo com o banco a Catarina. O Fernando teve de vender o carro. Irônico, não? Não tanto. Proteger tanto a Lúcia e no final. Não me digas que sentes pena. Não. Mas também não sinto alegria. É apenas justiça. Uma justiça lenta e burocrática, mas justiça no fim de contas. A Marta assentiu, compreensiva. E tu? Andas a sair com alguém? Ângela sorriu. Ando a sair comigo. E é bastante mais interessante do que pensava. Vou ao cinema sozinha, a jantar sozinha. Fui até um concerto sozinha. Ao princípio dava medo. Agora gosto. Não é a isso que me refiro. Eu sei, mas não tenho pressa. Antes de ser a mulher de... Preciso de ser a Ângela, a sós. Terminaram o café. Ao sair, a chuva tinha parado, deixando o ar limpo e o asfalto brilhante. Despediram-se com um abraço. Combinamos em breve, disse a Marta. Claro. Ângela caminhou em direção à sua escola. Ia cedo. Gostava de preparar as aulas com calma. Ao passar em frente a um quiosque, uma manchete de um jornal local chamou-lhe a atenção. Novo Centro de Apoio a Mulheres em Situação Vulnerável abre em Campo de Ourique. Sorriu. A Catarina tinha lhe falado desse projeto. A sua advogada, a irmã da Helena, tinha se tornado algo mais. Uma amiga, uma confidente. Tinha até pensado em colaborar como voluntária, dando aulas de apoio a crianças. Mais tarde, talvez. A escola estava tranquila a esta hora. Na sua sala, a luz da manhã entrava pelas janelas, iluminando os desenhos das crianças pendurados nas paredes. O seu reino, o seu território seguro. Na sua mesa, um envelope pequeno. Não tinha remetente. Abriu-o com curiosidade. Era uma fotografia antiga, com os cantos gastos, dela e do Diogo na praia, no primeiro verão depois de casados. Os dois sorriam, com o cabelo despenteado pelo vento. No verso, uma caligrafia que reconheceu instantaneamente. A do Diogo. Encontrei isto a fazer limpezas. Pensei que devias ficar com ela, se quiseres. Não espero resposta. Só queria que soubesses que guardo as boas recordações. De Ângela observou a fotografia. Os rostos jovens, cheios de um futuro que, na altura, parecia infinito e brilhante. Não sentiu raiva. Não sentiu nostalgia. Sentiu reconhecimento. Como olhar para 2 estranhos de quem, noutra vida, poderia ter gostado. Guardou a fotografia na gaveta. Não a rasgou, não a emoldurou. Deixou-a ali, no território neutro dos objetos, sem dono. A campainha tocou. As primeiras crianças começaram a chegar, com a sua algazarra de mochilas, casacos e vozes agudas. Bom dia, Astora Ângela. Olá, Astora. Hoje fazemos a experiência dos vulcões? Eu trouxe o bicarbonato. Ela rodeou-os, respondendo a perguntas, acalmando excitações, atando um atacador. Esta era a sua vida agora. Imediata, concreta, cheia de pequenos dramas resolvidos com um penso rápido ou uma palavra amável. Durante o recreio, enquanto vigiava o pátio, a Cláudia aproximou-se dela. Ouve, sábado há um jantar em casa de uns amigos. Pessoal porreiro, sem histórias complicadas. Apetece-te? Ângela olhou para o pátio. As crianças corriam, gritavam, viviam. Sim, disse ela. Apetece-me. Ao terminar o dia, arrumou as suas coisas. À porta da escola, encontrou a sua diretora. Ângela, o projeto de teatro para o final do ano. Animas-te a coordená-lo? Sei que é muito trabalho.
Adoraria. Ótimo. Ai, tudo bem? Ângela sorriu. Sim, tudo bem. Caminhou para a sua casa. Não o apartamento velho, não a casa do casamento, a sua casa. Ao virar a esquina, o sol da tarde esgueirava-se entre os edifícios, criando um caminho de luz sobre o passeio molhado. Ao subir para o seu apartamento, verificou a caixa do correio. Um envelope do banco, publicidade, uma revista profissional. E um postal do Algarve, da sua mãe. Uma foto da Praia da Rocha, exatamente onde a Lúcia tinha querido comprar o apartamento. No verso, o mar está lindo e há espaço para todos. Quando quiseres, vem. Adoro-te, mãe. Sorriu. Pô-lo no frigorífico com um ímã. Naquela noite, enquanto jantava uma tortilha simples, o telemóvel tocou. Não era o Diogo, não era a sua mãe, era um número desconhecido. Sim? Ângela Mendes? Sim, diga. Fala Roberto, da Porto Editora. Recebemos a sua proposta de caderno de exercícios. Gostamos muito. Dava-lhe jeito encontrarmos-nos para falar? Combinaram. Desligou. Ficou a olhar para o prato, para a cozinha silenciosa, para as luzes de Lisboa a começarem a acender-se do outro lado da janela. 1 ano. 12 meses desde aquele dia no hospital, desde as fissuras no teto, desde o silêncio. Já não contava fissuras. Agora contava outras coisas. As crianças que levantavam a mão na aula, as chávenas de café com as amigas, os passos no seu apartamento, que eram apenas os seus, os planos que fazia, que eram apenas seus. Aproximou-se do terraço. O ar estava fresco. Embaixo, na rua, um carro azul passou lentamente. Não era o do Fernando. Era um qualquer. Respirou fundo. Não havia vingança na sua paz. Não havia triunfo. Havia algo mais simples e mais valioso. A certeza de ter sobrevivido, de se ter reencontrado. O seu telemóvel vibrou uma última vez. Uma mensagem do Diogo. Curta, como tinham combinado. Obrigado por não me apagar completamente. Boa noite. D. Ângela. Olhou para o ecrã. Depois, olhou para fora, para a cidade infinita. Não respondeu. Não foi preciso. Algumas conversas, as mais importantes, têm-se em silêncio. Consigo mesma. Entrou. Fechou a porta do terraço. Amanhã seria segunda-feira. Mais crianças, mais giz, mais vida. E ela estaria lá. Inteira. Dona do seu nome, do seu dinheiro, do seu silêncio. Das suas fissuras, agora fechadas. Do seu futuro, agora aberto. Apagou a luz e, na escuridão, já não esperou que amanhecesse. Sabia que quando chegasse, ela estaria acordada. Pronta.